Bom, boa noite a todos. Vamos dar início à segunda noite, né, do primeiro Pint of Science Franca. Para quem não conhece, o Pint of Science é uma iniciativa que surgiu na Inglaterra, né, nos pubs ingleses, em 2013, na perspectiva de tentar aproximar a comunidade acadêmica da comunidade local, né? Desde 2015, o Pint of Science chegou ao Brasil e esse é o primeiro ano do Pint of Science aqui em Franca. O evento vai acontecer, está acontecendo, né, simultaneamente em 40 países diferentes e nós teremos, e esse ano a Unesp engajou 10 campi que auxiliaram na promoção, né, do evento. E aqui em Franca a gente teve a felicidade de contar também com o apoio das outras universidades de Franca, tanto a FDF, a Unifacef e a Unifran, né? Hoje, no tema de hoje, nós vamos falar a respeito do trabalho no mundo contemporâneo. E aí eu convido então os palestrantes para virem compor a mesa de bar, né? E eu chamo então a professora doutora Eliana Santos Nogueira, a professora doutora Cléria Maria Lobo Bittar e o mestrando José Eduardo Honório Sampaio. A professora doutora Eliana Santos Nogueira é bacharel em Direito e mestrado pela Faculdade, pela Unesp de Franca, doutora em Direito do Trabalho pela Università Sapienza em Roma, na Itália, licenciada em Filosofia pela PUC de Belo Horizonte e professora do Direito do Trabalho na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp de Franca. A professora doutora Cléria Bittar possui graduação em Psicologia e Direito pela Unifran, mestrado e doutorado em Serviço Social pela Unesp de Franca, pós-doutorado pelo Instituto de Estudos Universitários da Mujer pela Universidade de Valência, na Espanha, e é docente permanente do programa de mestrado e doutorado em Promoção da Saúde e do curso de Psicologia da Unifran. E o José Eduardo Honório Sampaio é mestrando no programa de pós-graduação em Geografia na Universidade Estadual do Ceará, bolsista CNPq, e possui bacharelado também em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará. Pela ordem, bom, gente, boa noite. Eu gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite que me foi feito. Eu confesso que não conhecia o Pint of Science, fui conhecer agora a partir do convite, que eu fui ver o que era, do que se tratava. Achei genial a iniciativa, né? Fico muito honrada de poder fazer parte dessa primeira realização do evento aqui em Franca, né? Acredito que, pelo que eu entendi do evento, é um bate-papo. A ideia é que a gente possa trocar impressões. Nós temos pessoas de áreas diferentes, acho que isso enriquece o debate. Dentro do que foi proposto, havia na chamada uma indicação de falar do mundo do trabalho, sob a perspectiva do trabalho da mulher, que parece que esse era o foco. Eu gostaria de alargar um pouquinho no início e fazer um pontapé inicial, porque eu já conheci um pouquinho da pesquisa do Eudácio, desculpa, a respeito do que ele tem pesquisado na indústria calçadista, né? E acredito que a gente pode evoluir pensando no mundo do trabalho. Acredito que para a gente começar a refletir sobre o mundo do trabalho, numa perspectiva um pouco mais larga, eu acho que a gente precisa começar a se perguntar que mundo do trabalho, né? Eu sou da área do direito e nós nos preocupamos em regulamentar o mundo do trabalho, em criar normas, em criar leis, para que esse mundo do trabalho tenha um mínimo de parâmetros, tenha um mínimo de limites, né? Até onde pode ir o empregador ou o empregado, quais são as obrigações e tudo mais. Quando a gente olha para o trabalho no mundo de hoje, o que a gente observa é um mundo do trabalho que nos últimos 20 anos se alterou demais. Eu me preocupo muito hoje em pensar que tipo de contrato social a gente mantém com relação aos trabalhadores, até porque
eu não tenho emprego para todo mundo, né? Nós pensamos num país com o índice de desemprego que nós temos, eu penso em cerca de 20 a 30 milhões de pessoas desempregadas, é um número, um contingente imenso. E eu não preciso falar só do Brasil, se a gente vai olhar o desemprego mundial, ele afeta todos os países do mundo, ele não é uma perspectiva só brasileira. Quando a gente fala em regulamentar o mundo do trabalho, eu vou incluir aí principalmente aquela categoria de trabalhadores que não tem mais a profissão desejada pelo mercado, um trabalho que não precisa mais da mão de obra na manufatura, um trabalho que evoluiu assustadoramente quanto à mecanização, quanto à criação de medidas ou mecanismos tecnológicos para que a produção se faça independentemente da mão de obra humana. Eu tive a oportunidade, semana retrasada, de visitar em São Paulo uma feira, Expomec, a maior feira metalmecânica do Brasil, que trouxe soluções da indústria 4.0 para a nossa realidade, né? E eu fui lá porque eu queria conhecer um pouquinho o que está sendo proposto dentro da quarta revolução industrial, dessa indústria totalmente tecnológica, cibernética, em que as máquinas conversam entre si, em que o trabalhador que eu preciso é altamente especializado, que tem uma formação diferenciada, e eu aí não tenho mais postos de trabalho para os trabalhadores de baixa qualificação profissional ou de nenhuma qualificação profissional. E durante essa visita eu encontrei um stand que ia ter uma palestra do BNDES. E a gente é muito crítico, né? Eu costumo dizer que o BNDES financia o desemprego. E aí eu falei, eu vou assistir a palestra do moço do BNDES. Sentei lá e fui assistir a palestra. E ele falou das linhas de crédito, financiamento, o que o BNDES faz, o que as empresas podem ter, linha de crédito para pequena e microempresa, para poder chegar na revolução industrial, para ali, para lá. A hora que terminou, eu chamei ele para conversar, né? Eu falei, então, eu vi que vocês têm uma série de linhas de crédito, né, para toda essa área de produção, mas eu gostaria de saber se vocês têm crédito para qualificação do trabalhador. Eu quero melhorar a minha indústria, quero ter a minha mão de obra lá, mas eu preciso qualificar o meu trabalhador, né? Eu preciso que ele também seja apto a trabalhar nesse novo mundo. Ele olhou para mim e falou assim, engraçado, a gente não pensou nisso. Olha para você ver, eu estou financiando uma empresa aqui que vai comprar um robô. Eu já dei para ela outro financiamento para assessorar uma empresa que vai conectar o robô às indústrias que ele tem. Porque não adianta nada eu vender o robô e esse robô não conversar com as outras máquinas que ele tem dentro da indústria. Mas a gente não pensou na qualificação do pessoal que vai trabalhar lá na empresa. Acho que a gente podia levar para discussão, talvez criar algum mecanismo, alguma linha de crédito, alguma coisa para investir na qualificação profissional dos trabalhadores, né? Então eu fico pensando, quando a gente fala em mundo do trabalho contemporâneo, que mundo do trabalho eu estou pensando mesmo, se eu estou cada vez mais alijando do processo produtivo esses trabalhadores? Para a gente avançar um pouquinho, existem algumas ideias, né? Eu tenho gostado muito de estudar e de ler a respeito da renda básica de cidadania. E dentro dessas pesquisas eu verifiquei que um dos polos em que a renda básica de cidadania é defendido é exatamente no Vale do Silício, que é hoje o maior polo tecnológico que eu tenho no mundo. E os empresários do Vale do Silício dizem assim, é preciso criar uma renda universal de cidadania, uma renda básica de cidadania, capitaneado, pago pelos impostos gerados por essa tecnologia que está destruindo os postos de trabalho. É uma forma de nós levarmos para essa parte da população, os trabalhadores, que perdem o trabalho, que não vão se recolocar, o mínimo de garantia para a sua sobrevivência, para a sua subsistência. Porque eu não tenho mais como gerar emprego para todo mundo. E se eu não gero emprego, e se o nosso pacto social continua firmado na necessidade de trabalho para ter renda, sem o trabalho, você joga uma quantidade imensa de pessoas na absoluta marginalização. Ele fica literalmente à margem da sociedade. Agrava a pobreza e atrás dela agravam todos os problemas sociais que nós estamos cansados de viver no Brasil. E quando a gente pensa em renda básica universal, renda universal de cidadania, a gente não está pensando em Bolsa Família. E a gente não está pensando em nenhum condicionante. Hoje nós temos alguns países europeus, a Itália acabou de implantar uma renda assim, perto dessa ideia geral. Nós já temos alguns países, por exemplo, o Canadá tem uma região que já tem um exemplo de renda básica de cidadania. Todo e qualquer cidadão recebe um valor simplesmente por ser cidadão daquele local.
pouco importando se ele está empregado, desempregado, se ele é pobre, se ele é rico. É como se eu fizesse uma repartição do que é gerado de economia, do que a economia gera naquela determinada localidade para garantir todo mundo um padrão mínimo de sobrevivência. Acho que essa ideia implica romper esse pacto que nós temos, criar um novo dentro de uma outra perspectiva. Então, falar de mundo do trabalho, e aí a gente vai depois mergulhar em outras questões, no geral, ele já é problemático para os trabalhadores. Eu tenho categorias muito mais afastadas do direito básico, que seriam as mulheres, os negros, as mulheres negras, as crianças, filhas de famílias pobres. Outro foco do estudo é o trabalho infantil, que ainda é uma chaga social que o mundo inteiro tenta combater. É uma das linhas que eu tanto estudo quanto trabalho. Ou seja, as subcategorias, vamos colocar assim entre parênteses, de todo mundo que vive nessa sociedade ainda centrada no mundo do trabalho, precisa de uma atenção. Como nós vamos evoluir é motivo para a gente debater. Eu vou fazer só essa breve introdução, a gente vai partilhando a palavra e acho que aí com o tempo, com os questionamentos de vocês, a gente vai aprofundando. Vou começar por aqui, só para dar um start na nossa conversa, tá? Obrigada. Pessoal, boa noite. Eu sou o Eudásio, né, como foi apresentado. Queria agradecer a organização, a professora Murilo, a professora Edvânia, né, da Unesp, que fez aí o intermédio. Eu sou estudante de mestrado lá da Universidade Estadual do Ceará. Estou aqui em Franca há 2 meses, fazendo o meu trabalho de campo da pesquisa, né. Essa é uma pesquisa que é financiada pela CAPES. Na verdade, existe um projeto maior, um projeto Guarda-Chuva, que existem vários subprojetos, né, que estudam o setor de calçados no Brasil inteiro. Então, eu estava até comentando com as professoras, né, antes de começar. Eu tenho um colega que é do mesmo laboratório que eu, que estuda o Rio Grande do Sul, outro que estuda a Bahia, outro que estuda a Paraíba. Eu sou encarregado pela discussão do Estado de São Paulo, né, com foco para Franca, porque no meu trabalho eu não chamo os aglomerados produtivos de APLs. Para mim, o APL é uma política pública que não deu certo. Eu costumo chamá-los de sistemas industriais localizados. E aí, qual que é a diferença, né, inicial entre o APL e os sistemas industriais localizados? É que para que exista um APL, é necessário que exista a cooperação entre os agentes. E se você pegar, por exemplo, Franca, qual que é a cooperação entre os agentes que existe aqui? As empresas não dialogam, os sindicatos não dialogam. Então é muito difícil manter e resistir às mudanças que o mundo passa hoje, né? E aí eu tinha feito um slide com os mapas, né? Porque como eu sou da geografia, eu trabalho muito com mapa. E seria assim uma espacialização muito legal para vocês terem uma noção. Mas não deu certo, né? Montarem aqui, mas tudo bem. O que é importante destacar é que de 1990 para cá, o Sul e o Sudeste tiveram uma perca no que tange ao número de empregos do setor de calçados muito grande. E para onde que foram essas empresas? Para o Nordeste. Então, se você pegar hoje o Nordeste, um eixo que tem na Bahia, a Paraíba e o estado do Ceará, são estados que estão tomados por empresas e plantas industriais ligadas ao calçado. Essa é uma política dos governos do estado, que acontece no Ceará, por exemplo, desde o final da década de 80, né, quando o Tasso Gereissati foi governador do estado, depois os Ferreira Gomes, né, Ciro e Cid, de atração de investimentos industriais. Então, assim, quanto mais distante da capital, mais incentivos a empresa recebe. Então, a gente tem fábricas, por exemplo, a Grendene, que é lá do Rio Grande do Sul. A Grendene está localizada em Fortaleza, que é a capital, com produção específica, né? Acho que as meninas conhecem a Melissa, que é produzida em Fortaleza. Em Sobral, que é a maior fábrica, né, que eu estava comentando também, em 2005 chegaram a empregar 25 mil trabalhadores só em Sobral, que lá é onde é produzido aqueles produtos da Disney infantil, o carro, as princesas. E no sul do Ceará eles têm outra fábrica, né, em Crato, que é a região do Cariri, que eles produzem os calçados masculinos, a Raider, a Cartago, que é tudo produzido lá. Então eles têm essa divisão do trabalho. A mesma coisa acontece com a Dakota, que é do Rio Grande do Sul e tem várias fábricas no estado do Ceará. Eles têm uma fábrica na região metropolitana, eles têm uma fábrica no centro do estado, eles têm uma fábrica no sul do estado e eles têm uma fábrica a leste do estado.
todas elas empregando mais de 1.000 trabalhadores. Vocês imaginam o impacto que foi isso nas cidades que deixaram de ter esses empregos, né? Como, por exemplo, Franca. Aqui de Franca, por exemplo, no estado do Ceará, hoje nós temos a Democrata. A Democrata está no Ceará desde 1997. Hoje ela não tem mais produção aqui em Franca, só o comando e a gestão. Essa é uma característica desses grandes grupos, dessas empresas, que é fazer essa divisão técnica e social do trabalho, né? Levar o menos qualificado para regiões periféricas, seja no Nordeste, seja nos municípios aqui próximos, né? Como acontece em Claraval, Ibiraci, Araxá, Sacramento, ou seja, nas áreas periféricas da própria cidade. Então, se você for em bairros periféricos, como por exemplo o aeroporto, você vai encontrar inúmeras bancas, que aí já é outro contexto da terceirização, né, da produção, que acontece muito e tem crescido aqui em Franca. E aí, inclusive, em relação à reforma trabalhista lá, a lei que foi feita em 2017, né, que isso facilita do ponto de vista da lei, a possibilidade da empresa terceirizar a produção fim, né? Isso acontece aqui em Franca e tem crescido. E há uma tendência ainda maior, sobretudo no contexto que a gente está vivendo no país hoje, de muitas reformas, que isso piore ainda mais. Então o meu trabalho ele parte, né, dessa organização e estruturação da produção no âmbito geográfico e também interno das empresas. Então hoje é possível aqui encontrar em Franca empresas que, apesar de terem galpões enormes e de fazerem uso de esteiras, né, que é uma característica bem fordista, também utilizam nos mesmos setores grupos de trabalho, células de produção, trabalho polivalente. Eu visitei uma fábrica, que é uma fábrica bem tradicional aqui de Franca, que ainda tem produção, inclusive ela tem uma das poucas que tem a produção toda dentro da fábrica, inclusive por esse ponto. Eu fiquei assim, horrorizado na hora, né? Que o trabalhador estava lá aqui na máquina, e aí ele terminava de fazer uma parte da produção, ele virava e fazia a outra produção. O mesmo trabalhador. E aí a gente vê, é um trabalho polivalente e ele está recebendo o mesmo que ele recebia antes. A diferença é que ele está sendo mais explorado ainda. E no âmbito, isso é uma flexibilização interna das fábricas, né? E quando a gente vai para a flexibilização externa, o negócio é bem mais complexo. Porque existem empresas hoje em Franca que não tem produção nenhuma dentro da fábrica. Na verdade, não tem fábrica. Eles têm a marca, administram a marca e a produção está diluída em vários estabelecimentos especializados pela cidade toda. Isso acontece com grandes fábricas que já existiram aqui em Franca, né? Grandes nomes, mas também com empresas que estão nascendo agora. Eu conversei com algumas pessoas, né, que estão montando as suas marcas, e ele falou, uma das pessoas, né? Eu estou montando a minha marca, mas eu não vou ter produção nenhuma. Eu vou comprar o material, vou deixar ali no fulano para ele cortar, vou deixar aqui no fulano para ele preparar, fazer a chanfração, vou levar no outro fulano para ele fazer o pesponto, levo no outro para ele montar, acabou. E aí entra toda a questão do custo social do trabalhador, né? Porque a empresa não tem mais custo social nenhum em cima do trabalhador. E aí pensando nas bancas, que eu acho que a grande questão é que nós tivemos uma diminuição das grandes empresas, né? Quando a gente pega essa divisão por número de trabalhadores. As grandes empresas, segundo o Ministério do Trabalho e do Emprego, são as empresas que têm acima de 500 trabalhadores. Em 1990, aqui em Franca, existiam 9. Em 2017, só são 2. E as micro e pequenas, elas cresceram assim no número, sabe, louco. E o que acontece? Claro, existem as empresas que levaram as etapas da produção do chão de fábrica para o Nordeste, aproveitando uma série de vantagens, mas a externalização da produção é muito grande. Então tem bancas que os donos são obrigados a abrir o micro e pequeno empresário, né? o MEI. São obrigados a abrir o MEI para funcionar. Mas existe muita coisa informal. E a minha preocupação em relação às bancas entra aí também na questão da exploração do trabalho feminino ainda maior. Porque a banca, ou ela acontece num cômodo da casa, ou ela acontece no fundo da casa, ou no alpendre, enfim. Geralmente é num local escondido, né? Porque se a fiscalização passar, acabou. Mas a mulher trabalha na banca, a mulher trabalha em casa, a mulher cuida dos filhos, sem seguridade social nenhuma. Claro que o marido também passa por isso, né? Mas o cargo sobre a mulher, a cobrança, enfim, os trabalhos que ela vai fazer, as jornadas quádruplas, quíntuplas, que a mulher passa a enfrentar é muito maior.
E isso é muito comum aqui em Franca, né? E sem falar no trabalho domiciliar, no repasse da produção. E para a gente ter uma noção, a produtividade, né, que é o número de pares por trabalhador em Franca, eu fiz esse cálculo de 90 até 2017, em 1990 era 3,8 pares por trabalhador. Em 2017 chega a 6,8. Então a produtividade aumentou, a produção aumentou em Franca. É claro que se a gente fizer a comparação entre o mercado interno e o mercado externo caiu, né? E eu tenho um ponto importante para falar, é que as empresas de Franca, elas exportavam, mas elas exportavam não com marca própria, elas exportavam com marca do comprador, muitos deles dos Estados Unidos. Então quando os compradores acham que não é mais interessante comprar a produção daqui, eles vão comprar em outro lugar do mundo. Isso aconteceu, por exemplo, com as empresas tradicionais aqui, como a Sândalo e a Samelo, que exportavam com marca de outras, dos compradores, né, externos. E aí, esse aumento da produtividade, esse crescimento da produção, ele, claro, está ligado ao incremento de máquinas, obviamente, né? Só que assim, não são todas as empresas que têm condições de comprar uma máquina, por exemplo, que faz o uso de CAD/CAM, né? Que é a máquina de corte a laser, que custa 40, 50 mil reais. Tem empresa que corta com um balancinho, sem ser o balancinho hidráulico, né? Tem aquele balancinho mais antigo. Eu cheguei a ver aqui em Franca já, nesse período que eu estou aqui, aquele balancinho bem antigo, que é um risco para o trabalhador. E a produtividade, ela cresce no momento em que o trabalho formal diminui. Por exemplo, em 1990, segundo o Ministério do Trabalho e do Emprego, né, o número de trabalhadores formais aqui de Franca chegava a cerca de 22 mil. Né? Hoje, a professora falou um dado atualizado, 14 mil. Né? Em 2017 estava quase um pouquinho abaixo de 17 mil. Então é uma diminuição considerável nesse período. Só que assim, diminui porque as grandes empresas, elas levam para outros municípios, para outros estados, as etapas da produção que tinham uma maior quantidade de trabalhadores. E as que ficam, elas também passam a terceirizar. Tem empresa aqui em Franca que, para enxugar o quadro de trabalhadores, abre uma fábrica com outro CNPJ no nome de outra pessoa e leva uma parte da produção para lá. Seja o pesponto, seja o corte. Isso quando ele não terceiriza de um estabelecimento que é informal, que acontece muito, né, como eu já comentei. Em relação a essa saída, né, das empresas para outros municípios e para outras regiões, no caso dos municípios aqui de Minas, tem uma relação, claro, ligada ao preço do trabalho, né, que mesmo que aqui em Franca tenha se mantido ou diminuído o salário, o piso do sapateiro, né, que não cresceu, nessas cidades é um salário mínimo, no Nordeste é um salário mínimo, então para a empresa acaba sendo uma vantagem de qualquer jeito. Outra coisa importante é a falta de cobertura sindical. A gente sabe que o Sindicato dos Sapateiros perdeu força aqui em Franca, mas eles não têm, mesmo ainda agindo, né, mesmo ainda tendo alguma força, eles não conseguem dar conta da região. Então quando a empresa vai para o município, que é Minas Gerais, a responsabilidade lá já é ligada ao Sindicato de Passos. Quando a empresa vai para o Nordeste, apesar de existir um sindicato lá, ela leva a cooperativa. Então, chegando com a cooperativa, o trabalhador, ele, segundo a empresa, ele não é visto como funcionário, ele é um colaborador. E aí, sendo um colaborador, ele vai ter direito ao auxílio médico, à cesta básica. O trabalhador, que acaba captando toda a subjetividade do trabalho, né, é ótimo. Né? Ele está lá, ele não tinha nada, estava passando fome, não tinha o que comer, e agora ele tem um salário todo mês, com cesta básica, com auxílio saúde, enfim. Isso acontece, né, com as empresas que vão para o Nordeste. Outra coisa também é o fornecimento de infraestrutura. No caso do Nordeste, algumas empresas elas têm isenção de aluguel por 10 anos, às vezes eles fazem outro acordo por mais 10. Algumas empresas que vão para a Bahia, por exemplo, têm isenção de 99% do ICMS, de outro imposto, porque existe uma guerra fiscal, né, uma guerra dos lugares, como o professor Milton Santos, que é um dos autores da geografia, falava, entre os estados, para saber quem atrai mais investimento, mas também entre os municípios. E eu estava conversando com a professora, lá no Ceará tem cidades que a cidade não é asfaltada, mas se você pega da CE, que é a rodovia estadual, né, ou da BR até a porta da fábrica, o asfalto é lindo, parece a Anhanguera, assim, você não vê defeito, porque é para facilitar o escoamento da produção.
E aí é muito mais cômodo para as empresas levarem a produção para lá. E a gente vê, por exemplo, a Democrata. A Democrata hoje ela não tem mais produção aqui em Franca. Se você for ali no galpão delas, né, onde era a fábrica, você vai ver lá um monte de café. Eles estão armazenando café, alugando para armazenamento de café. Eles têm um outlet lá, mas não tem produção. É tudo no Ceará. Eles estão em 2 cidades. Camusim, que é no litoral, perto de Jericoacoara, e no centro do estado, né, que é Santa Quitéria. Até o centro de distribuição da empresa é no Ceará. E aí o que acontece? Eles ainda têm uma relação muito forte com Franca, porque a parte dos insumos sai daqui. E aqui, estar em Franca é muito legal, porque eu pego o Uber e eu já pergunto, você já trabalhou no setor de calçados? Aí um dia eu peguei o Uber, que ele trabalhou levando insumo e trazendo o calçado pronto da Democrata. Ele me falou, eu ia uma vez na semana, demorava 3 dias para chegar lá, levava o insumo, depois eu voltava com o calçado pronto para atender o mercado aqui. E aí tem uma relação muito grande, muito forte, na verdade, com o mercado consumidor, que estando no Nordeste é mais fácil para eles chegarem no mercado consumidor também, né? Norte e Nordeste. E outra coisa é a plataforma de exportação. O Ceará ele acaba sendo utilizado como uma plataforma de exportação, porque é mais próximo dos mercados dos Estados Unidos, por exemplo, exportar do PECEM, que tem uma zona de processamento de exportação, que muitas vezes não tem imposto nenhum, do que do Porto de Santos. Então as empresas elas têm essa diminuição dos custos produtivos e também dos custos sociais em relação aos trabalhadores, né, quando elas estão aqui em Franca. E aí, em relação ao ICMS, por exemplo, no estado de Minas Gerais, foi criada, acho que em 2016, 2017, uma política de diminuição do ICMS para o calçado, que era uma forma de alavancar o crescimento de Nova Serrana. Se a gente vê o crescimento de Nova Serrana de 90 para cá, o negócio mudou completamente. Inclusive em relação à falsificação, que eu já ouvi aqui pessoas de Franca falar que a falsificação saiu de Nova Serrana e veio para Franca. O ICMS de Minas Gerais para um calçado é 2%. Em São Paulo hoje é 7%. Já chegou a 12%, já foi 18%. Então, ir para esses municípios é muito mais vantajoso para os empresários e para os donos de fábricas, né? Que eu faço essa diferença aí. E, por exemplo, as empresas que estão localizadas no Paulistano, né, que é ali para cima, é mais próximo para elas e mais fácil fazer o deslocamento para Claraval, por exemplo, do que para outro lado da cidade. Já pensou uma empresa que está localizada aqui no Distrito Industrial, ou que ela tem uma produção lá no Paulistano para trazer para o distrito, para cruzar a cidade, vai demorar um século, sendo que ele pode pegar a rodovia e já chegar lá em Claraval, Ibiraci, Cássia, né? Como tem uma empresa que ela está localizada ali no caminho de Ibiraci. Então tem essas questões. Mas eu acho que o que é importante destacar é essa divisão, que não é só técnica, mas também é social do trabalho. E que a indústria de calçados, mesmo com modernização, ainda tem muita relação com o trabalho manual, mesmo com as peças montadeiras, né? Mesmo com o corte, enfim, tem uma relação muito forte e tem uma exploração muito forte. Então, de 2015 para cá, os números têm diminuído tudo, seja na produção, seja no número de estabelecimentos, seja no número de vínculos. Mas isso não quer dizer que a produção diminuiu. E não quer dizer que a informalidade tenha diminuído. A informalidade, na verdade, ela tem aumentado. Porque a cidade, querendo ou não, ela ainda está girando em torno disso. Já vi vários setores crescendo, né, como serviço, comércio. O Uber também, que para mim é uma preocupação muito grande, porque as pessoas acham que, eu estou trabalhando no Uber, eu tenho total controle sobre o meu dia, né? Vou trabalhar hoje, não vou trabalhar amanhã. Mas, gente, a uberização está aí para provar que o negócio é muito mais embaixo. Então, acho que é isso, a gente está aqui para trocar ideias, dialogar e obrigado. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu gostaria inicialmente de começar a minha fala também fazendo esse agradecimento ao professor Murilo pelo convite, ao professor Lisandra por ter me colocado em contato com Lisandra, que é minha colega lá da Unifran, e também agradecer a professora Eliane e a Eudásia, né, que eu estou conhecendo a sua fala comigo, bastante pertinente, bem interessante, estou tocando umas coisas aqui, e dizer que eu acho que é um momento muito alegre esse que nós estamos vivendo aqui, que nós estamos discutindo nesses 3 dias, né? Temas sérios, contemporâneos, que fazem todo sentido, que trazem
impacto nas nossas vidas de uma forma ou outra, direta, mediata ou imediatamente. E Franca entra no circuito internacional, né, de algo que começou em 2012, 2013, se eu não me engano bem, né, se não me falha a memória, acho que na Inglaterra, né, e começou também em mesas de bares com essa pretensão de aproximar essas discussões que se fazem majoritariamente na academia, né, junto ao público natural, comum, de uma maneira despretensiosa e assim, a gente, quando fala a gente, assim, nós que estamos ligados de maneira direta ou indireta à academia, trazendo essas contribuições, o que se faz, o que se estuda, o que se vê lá dentro, mas aqui, mostrando aqui fora, porque aqui fora é que a gente vive, que a gente respira, né? É aqui que a gente transforma esse conhecimento em algo mais palatável. Então é muito interessante essa iniciativa. Eu estou bastante feliz, né, como a professora Eliane falou, de estar podendo fazer parte dessa primeira edição em Franca. Tomara que muitas outras edições aconteçam e daqui a alguns anos, quando estivermos fazendo algumas bodas aí, de não sei do que, das bodas, e que eu possa falar, naquele primeiro momento eu estive ali, né? Tomara que eu fique bastante velhinha e que possa estar falando de outros temas, essas temáticas que tanto me encantam e aprendendo cada vez mais com pessoas que trouxeram coisas tão interessantes para a gente. Bom, o meu recorte em relação à questão do trabalho, me ocorreu agora que foi algo que me levou há algum tempo, né? Já bastante tempo, para a academia. Né? A Nancy, que é minha querida, que está ali, né, minha amiga do coração, ela sabe do que eu estou falando. Quando assim que recém-formada eu terminei a universidade e aí eu fui prestar o processo seletivo para poder fazer o mestrado lá na Unesp, né? A Nancy conhece toda a minha trajetória. E naquele momento eu estava numa outra área e eu queria muito essa questão social, eu sempre gostei muito. E eu tinha que fazer um recorte de alguma coisa. E eu escolhi, né, a temática gênero sempre me encantou. E dentro das muitas coisas que podem ser ditas discutindo a questão de gênero, as relações de poder, a sexualidade, a corporalidade, entre outras tantas mais, eu escolhi o trabalho. Eu escolhi o mundo do trabalho, né, e obviamente que hoje eu falaria isso com outras nuances, com outras matizes, né, com uma outra paleta na minha frente, né? Tô mais velha, tô mais vivida, outras coisas a gente aprendeu, né? A gente tá vendo, tá vivendo. Mas é o que eu dei conta na época. E assim, eu tenho bastante, um olhar bastante crítico, mas também igualmente generoso por esse momento da minha vida, porque fazendo esse trabalho, naquele momento, né? Tô falando de 1997, olha, já faz bastante tempo. Eu pude aprender muito, mas muito mais do que aprendizado da academia foi aprender o que eu escutei daquelas mulheres, daquelas operárias do setor coreiro calçadista de Franca e que até hoje reverberam intensamente dentro da minha alma. E até hoje, tanto tempo já se passou, até hoje alguém lembra de alguma coisa e me chama para uma palestra ou alguma participação, ainda falando daquele trabalho, né? Um trabalho de mestrado, um trabalho que não teve tanta pretensão assim, mesmo porque eu estava iniciando, né? Nesse momento, essa questão do estudo, de pós-graduação, essa questão mais ligada à academia. E aí eu tomei gosto, é uma cachaça, e aí estou aqui, né? Então assim, vou fazer um recorte outra vez, um recorte, pedindo licença a esse momento da minha vida, né, de 20 e tantos anos atrás, tentando atualizar alguns dados, né? Obviamente porque o mundo andou. Mas será que andou tanto assim? E aí eu fiquei pensando no trabalho, e aí o meu recorte é o trabalho da mulher, né? E aí eu fiquei pensando, todos nós aqui que estamos hoje somos jovens, mas somos, né, não somos mais, estamos crescidinhos, mas não somos mais crianças. E aí me ajude a responder isso. Quando nós éramos crianças, o que os adultos perguntavam mais pra gente em relação, quando você chega perto de uma criança, você fala o que pra ela? Como é que é? O que você vai ser quando crescer? O que o adulto, quando pergunta isso para uma criança, e que, via de regra, eu acho que ele se esquece esse momento da criança interna que ele ainda tem, quando ele faz essa arguição a um pequerrucho, o que você vai ser quando crescer? Ele está pensando se a criança vai responder você feliz, você bonito, feio, magro? Não. Ao que ele está se referindo? Ao trabalho. Então, assim, a brincadeira está para a criança, assim como o trabalho está para o adulto. É parte da identidade do adulto estar no mundo do trabalho, tá? E não é à toa que ficar fora desse trabalho, tá?
e aí agora eu vou fazer uma divisão entre o trabalho e o labor, tá? É muito complicado. E quem faz essa divisão de trabalho, labor, eu fiz a Hannah Arendt, né? Mas enfim, para a gente não ficar estendendo muito isso, porque senão acaba virando uma sessão, dentro da sessão, abre um monte de janelinha, depois não fecha nenhum. O trabalho é aquela dimensão da identidade, que faz parte da identidade, sim, psíquica do homem, né, do ser humano, e que estar fora dele é a mesma coisa que ser o inútil, é você não ter o fruto do seu rendimento, né, para você comprar os bens de consumo, e você ter acesso às coisas mais primitivas e mais necessárias à vida em comum, tá? E aí a gente fala, mas sempre foi assim? Tá? Bom, o ser humano sempre trabalhou. A divisão que a gente faz desse mercado, que foi tão bem falado aqui pelas duas pessoas que me anteciparam, é desse mercado de trabalho que geram leis, que geram obrigações trabalhistas e que geram outras demandas cujo impacto social, quando ele falta, né, quando não tem esse emprego para todos, gera uma situação extremamente inoportuna, tá? Então eu costumo falar para meus alunos, trabalho tem, pode faltar emprego. São dimensões diferentes. Trabalho sempre tem, mas emprego nem sempre, tá? Então esse mercado de trabalho deve ser um mercado de emprego, porque na verdade trabalho sempre tem que se trabalhar. E aí por que eu estou fazendo esse preâmbulo tão grande? Porque para dizer que desde sempre trabalhamos, desde sempre houve trabalho e desde sempre houve uma divisão sexual do trabalho, mas nem sempre essa divisão sexual do trabalho remunerou essa mulher. E aí eu voltando para o tema que mais me interessa. Tá? Então o trabalho sempre existiu, sempre foi a marca do ser adulto. Mulheres sempre trabalharam, e trabalharam desde pequena, e trabalhamos desde pequenininha. Aquele trabalho que nos invisibiliza, que é ajudando a mãe, é olhar o irmãozinho, que é lavando a casa, lavando a louça, enfim, cuidando do espaço doméstico, que a gente depois reproduz isso lá fora, mesmo que sejamos pesquisadoras, que sejamos professoras, médicas, engenheiras, não sei o que, a gente chega em casa, ainda tem coisas a serem feitas. Muito bem. Mas esse trabalho, naquele momento, e mesmo hoje, esse trabalho não remunera a mulher. Esse trabalho é trabalho, tá? E, pasmem, não só não remuneram, como muitas mulheres entrevistadas dizem que não se sentem dignificadas por esse trabalho. Então a gente já tem uma dicotomia aí. Porque a gente escuta quando pequeno, o que você vai ser quando crescer? Porque o trabalho é aquilo que dignifica o homem. Realmente, o homem do sexo masculino. Porque, na verdade, quando você pensa num trabalho que as mulheres sempre fizeram e continuam fazendo, e que é um trabalho que não lhes dá nenhum tipo de reconhecimento, é um trabalho que lhes invisibiliza, tá? E que não lhe dá rendimento, não dá nenhum tipo de proteção social, proteção na questão do rendimento mesmo, tá? De que trabalho nós estamos falando, tá? Então a gente tem que fazer uma sessão dentro de uma sessão. Porque se o trabalho faz parte do mundo do adulto, e todos os adultos trabalham, nem todo trabalho é remunerado, nem todo trabalho tem esse reconhecimento, nem todo trabalho tem esse status. E eu estou me referindo exatamente, em sua grande parte, e aí há exceções, obviamente, mas eu estou me referindo exatamente, em sua grande maioria, ao trabalho que as mulheres, em sua grande maioria, sempre fizeram e ainda fazem. A divisão de tarefas sempre existiu, tá? Quando a gente olha para trás, muitos séculos antes do nosso atual, mulheres faziam trabalhos dentro de casa, ou mulheres faziam trabalho quando moravam na zona rural, né? Que eram próprios, a elas eram atribuídos, né? E nós não tínhamos essa unidade chamada fabril, né? Todo o trabalho era manufaturado, era dentro de casa. Então, aquilo que as classes mais abastadas precisavam vestir, comer, enfim, coisas do seu dia a dia, do seu uso, alguém tinha que produzir aquilo. Não se produzia nas fábricas, porque as fábricas não existiam, as fábricas são uma invenção moderna. Então alguém fabricava o arreio, a roupa, a louça e outras coisas mais. Alguém fazia o trabalho braçal. E quem fazia esse trabalho que não eram as pessoas que tinham a condição melhor? Eram mulheres e homens e crianças que faziam dentro da sua unidade doméstica. Então o trabalho sempre existiu. E aí se haveria um ganho irrisório, mas era um ganho familiar. Eram pessoas pobres, eram pessoas que aprendiam o ofício de pai para filho, de avô e por aí afora, tá? A mobilidade, a ascensão social era quase que impossível, porque eram pessoas que nasciam fazendo aquela profissão e geralmente não mudavam de profissão. Então mulheres e homens e crianças trabalhavam no grande laboratório que era chamada casa, tá? Era dali que saíam os produtos
que provia o seu sustento. Tá? Os de subsistência, aqueles que eles vendiam para quem podia pagar por esses produtos que ali eram feitos. Então, muito bem. Então a gente vê que na história essa divisão já existia. Tá? E aí quando a gente avança mais um pouquinho com o advento da fábrica, né, que vai se aproximando do modelo da fábrica que nós fomos criando até chegarmos no modelo atual, né, quando é que essa divisão se acentua e passa a desvalorizar um trabalho que era doméstico? Tá? O patriarcado auxilia muito isso quando ele diz que é tudo aquilo que vem da mulher e que parte da mulher, ele tem menos valor. Tá? E depois também com o advento do capitalismo, tá? Que na verdade atribui pesos e medidas para o mesmo trabalho que é realizado. Tá? Aqueles homens mortos em guerra, aquela mão de obra precisava ser substituída, e quem fomos chamados a substituí-los? Mulheres e crianças. Com as mesmas condições de trabalho? Não. Se as condições de trabalho deles eram difíceis, a condição dessas mulheres era ainda pior, porque não tinha nenhum tipo de segurança trabalhista, que é uma coisa muito recente na história da humanidade. Tá? E imaginar que essas mulheres trabalhavam sobre calor, sob condições péssimas, né, insalubres, né, gestantes, em trabalho de parto muitas vezes, amamentando, e você vê então que é algo que não as libertou, tá? Da forma como a gente vê muitas vezes tão romanceada assim. Tá? Mas daí, estou fazendo outros saltos ainda. Tá? E aí, ainda continuando na história, eu estou dizendo então que o trabalho é algo que nos oprime? Não. Eu estou dizendo que o trabalho nos dignifica e nos traz um status bem diferente daquele trabalho que só se realiza numa esfera do privado. Tá? Entretanto, a forma desse reconhecimento e a forma dessa remuneração, ela ainda encontra diferenças. Tá? Ela ainda encontra obstáculos. Eu até trouxe aqui dados mais recentes em que pesa o fato de mulheres e homens que tenham o mesmo cargo em algumas empresas, algumas organizações, pessoas que tenham o mesmo cargo, a mesma função ou até a mesma escolaridade, ainda persiste a diferença salarial. Tá? Então nós estamos falando daquele século passado, nós estamos falando de hoje. Eu estou com dados de 2017, 2018 e 2019 não deve mudar muito. Nós estamos falando de mulheres e homens em níveis hierárquicos altos, de postos de chefia, supervisão, supervisores, analistas, em que existe uma diferença salarial. Por exemplo, um homem na condição de um presidente, um diretor, um CEO de uma empresa, ele em 2018, ele ganhava, por exemplo, R$13.500, e a mulher, para o mesmo trabalho, com a mesma especificação, R$9.300, é uma diferença de 31%. Tá? Um supervisor, no mesmo período, ganhava R$10.000 e a mulher R$8.700, 22% de diferença. E por aí vai. Então nós estamos falando de profissionais que têm uma escolaridade melhor. Tá? Quanto mais você desce no nível de escolaridade, maior se acentua essa diferença. Maior se acentua. Mas mesmo sabendo que hoje somos maioria nos programas de pós-graduação, que temos maior capacitação profissional, né, ou de fazer educação permanente nos nossos trabalhos, mesmo isso não nos exime de ainda sermos menos remunerados do que os homens. E qual que é a treta que se faz nisso? Muitas vezes existem caminhos tortuosos. Por exemplo, eu sou professor, eu não vou ter o meu piso salarial não vai ser diferente do meu piso salarial do meu colega homem, tá, que faz a mesma coisa que eu faço. Entretanto, as facilidades, por exemplo, que os homens têm para ascender a postos de comando, coordenação, chefia, ou outros postos que vão para além daquilo que se faz normalmente, por exemplo, uma sala de aula, é mais fácil. Ainda para nós é mais complicado você articular os afazeres, as múltiplas implicações que tem o mundo feminino com aquele mundo, por exemplo, político. Não é à toa que temos tão poucas mulheres nos representando no Senado e nas câmaras, né, estaduais e municipal, federal, tá, em todas as instâncias. Porque você fazer esse corpo a corpo, que tanto é exigido no mundo da política, representa você abrir mão de uma esfera doméstica que a mulher saiu para o público, mas o homem entrou para o mundo privado. Então a recíproca não é verdadeira. Tá? Então a gente ainda tem alguns reflexos que isso traz em consequência, e é uma perda para os dois lados. Não são só as mulheres que perdem isso. A Henriette Safioti, na década de 90, fala uma coisa muito interessante. Quando você
tem um segmento de trabalho que tem muita mulher trabalho, né, naquele segmento, muita mão de obra feminina, tá? Ali cai o valor daquele trabalho, não só para as mulheres, mas para os homens também. De que forma? Porque ela fica como uma reserva de mão de obra barata. Então, se você não quer trabalhar nisso, homem, tudo bem, eu tenho um monte de mulher que faz o que você faz, por um valor menor. Então, também esses homens perdem por isso. Veja como é que a manobra ela é sutil, tá? E isso afeta o bolso da sociedade como toda. Estudos não tão recentes assim, eu não tenho a data disso, mas eu tenho já a evolução disso, diz que para cada trabalho feito dentro de casa, não remunerado, invisível, esse que nós fazemos, se esse trabalho dessas mulheres fossem remunerados, eles dariam um estrondo na economia de um país se tivesse que ser remunerado por isso. E muitas vezes, e na maioria, a gente sabe que não é. Então, quando eu começo falando, por exemplo, o que você vai ser quando crescer, tá? A gente abre uma janela, uma perspectiva muito grande para meninas e meninos, porque a gente, ainda mais nós estamos falando do século XXI, né, que quase se torna uma obrigação criarmos meninas para que realmente estejam nesse mercado de trabalho, né, lutando pelo pão de cada dia, o que não é fácil, tá, e lutando muitas vezes numa condição desigual. Tá? Mas aí, quando a gente abre essa perspectiva para as meninas e meninos, lá na frente, essa perspectiva, ela começa a acontecer um estrangulamento. Porque se você consegue colocar o seu pé no mercado de trabalho, tá? Se você consegue até se capacitar mais, não quer dizer que você vai ter isonomia, né, no tratamento, nos seus direitos. Tá? E isso tem repercussão, não é só no ponto de vista econômico, mas isso traz uma repercussão na questão dos valores que nós internalizamos. E tem repercussão sim na nossa saúde. Eu sou da área da saúde e eu trago dados, por exemplo, que nos afetam de maneira indistinta, e obviamente que aí também eu tenho outros traços, né? Eu não posso falar nunca de uma mulher, não existe uma mulher como tem um homem, eu tenho mulheres e homens. Eu tenho aí, passando por essa categoria, a questão de raça, a questão de escolaridade, tá? A questão da distância que se está dos centros onde tudo se produz para a periferia da própria cidade, para as periferias do próprio país, né? No sentido de não estar tudo ali aglomerado nos grandes centros de produção, tá? Então eu tenho, por exemplo, situações quando eu cruzo essas diferentes identidades, ser mulher, ser pobre, ser negra, ter baixa escolaridade, morar na periferia, levantar às 4 da manhã, fazer marmita para o marido, pegar sua criança, levar para ficar na casa da mãe, da sogra, ou levar não sei quantos quilômetros para ficar numa creche, tá? E ganhar uma miséria de um trabalho, eu tenho uma repercussão na saúde dessa mulher. Eu tenho uma repercussão na saúde direta, porque quando essa dupla e tripla jornada, as mulheres estão exaustas e faz tempo. Embora exista na nossa Constituição Federal e a doutora Eliana pode dizer isso muito melhor do que eu, embora exista bem explícito na Constituição Federal que não faz diferença o trabalho da mulher e do homem, no seu artigo 5º, inciso 1º, 7º e as outras demais alíneas, isso não vou falar isso agora. Existem ali garantias, a licença gestante 120 dias, a você depois do voltado da licença gestante, você não ser dispensada, a garantia ao emprego, a quantidade desse emprego dessa mulher gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses depois do parto, a proibição de diferença de salário, de exercício de funções e de critérios de admissão em função do sexo, tá? Está muito claro que a Constituição demonstra. A CLT, que é a Constituição das Leis dos Trabalhos, né, no nosso país, que ela proíbe assim, ela derrogou artigos anteriores, né, que, por exemplo, o 446, né, que dizia que a mulher ela tinha que ter a presunção do trabalho autorizada da mulher casada, ou seja, precisava do aval do marido para poder trabalhar. Isso já foi derrogado. Então a gente já avançou em muitos sentidos, tá? Mas as convenções internacionais, como a Convenção da OIT, Convenção Internacional do Trabalho, tá, proíbe diferente tratamento e ingresso em determinados tipos de trabalho. Alguns países proíbem alguns trabalhos para a mulher, como mineração, trabalhar em pedreiro, mineração, trabalho subterrâneo. O Brasil aboliu isso, no Brasil é tudo igual, não faz diferença. Aí eu pergunto, não faz diferença, mas também qual é o custo disso? Essa aparente isonomia é para um tratamento de isonomia ou para mascarar outras situações? Porque independentemente do fato de você abrir esse espaço de trabalho para todos e todas, né, as condições a chegar a esse trabalho e a voltar para casa são desiguais. E isso repercute no bolso, repercute na autoestima dessas mulheres, porque, via de regra, nós estamos exaustas, nós estamos muito cansadas, nós estamos adoecidas. As mulheres, de uma maneira geral, que têm dupla ou tripla jornada, elas passaram a desenvolver doenças crônicas,
não transmissíveis que antes eram pertinentes muito ao mundo do homem. Tá? A OIT calculou que na jornada doméstica as mulheres trabalham 26 horas de jornada doméstica contra 11 dos homens. Tá? Uma pesquisa agora, em 2019, estava lendo no Jornal de Psicologia Social, que saiu agora em 2019, demonstrou que o sexismo que as mulheres sofrem no trabalho trazem problemas, nos acomete a nossa saúde psíquica, a nossa saúde mental fica abalada. São os bullying, o ostracismo, a rejeição da mão de obra feminina, muitas vezes em guetos masculinos. Isso faz com que nós, muitas mulheres, para poder até se sentir mais empoderadas, elas assumam uma característica até muito masculinizada, para sobreviver numa situação de ter que brigar por aquilo, e brigar duplamente. Tá? Então isso nos afeta. Então, Cléia, você está trazendo um panorama horroroso, então vamos abdicar disso e voltar a ficar em casa? Não, nós não estamos falando disso. Eu nem gostaria de ficar. Respeito quem assim o faça. Tá? Já tive um momento na minha vida que precisei fazer isso. Tá? E sem nenhum demérito a minha construção como pessoa. O problema não é ser ruim ou ser mal. O problema é até quando metade da humanidade vai ter que se sujeitar a uma situação como essa. E aí trazendo as cores diferentes de raça, escolaridade, tá? Que são outras categorias que ainda pioram alguns quadros. Tá? Esse acúmulo de funções está trazendo então, essas doenças que vêm nos afetando de maneira desigual. Aí você fala assim, Cléia, mas é uma loucura. Porque na verdade as mulheres vivem mais do que os homens, até por estilo de vida menos violento que os homens. Infelizmente, no seu processo de socialização, a masculinidade, muitas vezes, ela é tóxica. Tá? Faz com que os meninos percam vidas. As vidas masculinas são ceifadas muito mais lá fora do que dentro de casa. E, ao contrário, nós sofremos as possibilidades das violências que se cometem com as mulheres dentro de casa. Então, é uma loucura isso. Vamos lá, então as mulheres que vivem mais, tá? Se elas vivem mais porque têm um estilo de vida talvez mais saudável, porque vão mais frequentam mais os serviços de saúde, têm uma vida menos... a prática dela é menos violenta, embora seja mais sujeito às violências. Tá? Qual é o custo de se viver mais do que os homens? Nós temos algumas que repercutem na nossa vida, no nosso psiquismo, na nossa saúde. O aumento de doenças crônicas não transmissíveis. Tá? São as doenças típicas da velhice. Tá? Então, assim, às vezes homens têm, mas têm menos porque vivem menos. Então, mulheres têm mais porque vivem mais. Tá? Isso tem um peso. E aí, numa economia que remunera pouco essa mulher, tá? numa economia que essas mulheres chegam muitas vezes na velhice pobres, tá? E que tem uma aposentadoria ridícula, uma pensão ínfima. Tá? Como lidar com isso? Como lidar com mulheres que, no nosso país, por exemplo, por conta de uma cultura ibérica, aí, enfim, uma mulher de 50, 60 anos é uma mulher que já não é produtiva, ela não é mais interessante. Tá? Então, o peso disso, muitas vezes, é a solidão. É a solidão. Tá? E você trouxe muito bem, com esse aumento da informalidade do trabalho, tá? Então, assim, ela trabalha de uma maneira informal, quando ela ficar mais velha, com todos os problemas normais que a velhice nos traz, tá? Como lidar com quando você tinha 20, 30, 40 anos, né, que você estava mais jovem, você já estava fora desse mercado, você estava na informalidade, e aos 70, aos 60 e pouco, é complicado continuar fora da informalidade, sendo que você não tem um sistema previdenciário que te auxilie, e agora com essa proposta de reforma da Previdência, tá? Igualar isso, diante dessa circunstância, igualar todo o trabalho, 26 horas contra 11 em casa, dupla ou tripla jornada, o fato de vermos mais com problemas que são decorrentes da velhice e falar que lá na frente tem que tudo ser igual, é complicado. Bom, eu deixo essa mensagem para vocês porque assim, eu tentei fazer um panorama da questão, não é nenhuma, é uma pretensão falar isso perto do professor de Direito, mas trazer questão previdência, trazer questão que envolve o mundo ius, né, o mundo jurídico, trazer essa questão do trabalho como identidade. Tá? Faz parte do nosso psiquismo, o mundo do trabalho, é o mundo do adulto, a brincadeira, a bola, a boneca, o carrinho, o roda-roda, as brincadeiras estão para a criança como o trabalho está para o adulto, tá? Mas o trabalho está para o adulto de forma diferente, para mulheres e homens, para brancos e pretos, para quem tem escolaridade superior, para quem não tem escolaridade superior, para quem tem nível assim de engraçado, para quem mora nos grandes centros urbanos, para quem mora nas periferias. Então é preciso a gente olhar para o trabalho como um direito inalienável, mas que nos traz uma satisfação pessoal, que essas mulheres
que eu entrevistei, elas trouxeram que, apesar de todos esses problemas, elas não abririam mão do trabalho, porque esse trabalho que ela faz fora é o trabalho que lhes dá o reconhecimento. Tá? É isso que eu queria deixar para vocês, para a gente depois dialogar um pouquinho. Obrigada. Bom, eu quero antes de tudo agradecer a mesa. Eu acho que os temas que vocês trouxeram não apenas são contemporâneos, né, mas extremamente instigantes, né? Eu agora então eu abro a palavra para o público, quem quiser fazer perguntas. Mais alguém? Fazer uma primeira rodada de 3 perguntas, pode ser? Mais alguém? 3, já temos 3 então. Fazer chamada oral. Boa noite. Obrigada pelas falas, né, dos 3. Eu queria dirigir uma pergunta para a professora Eliana e depois para o professor uma curiosidade. Quando você se refere àquele exemplo da palestra que você foi assistir e que era sobre o BNDES, eu entendo o seu questionamento em relação à qualificação que eles poderiam e penso deveriam oferecer para o trabalhador. Mas eu queria ouvir da mesa, acho que isso pode se estender para a mesa, se não seria o caso da gente colocar na pauta desse debate a questão fundamental da educação. Porque nós não temos trabalhadores qualificados, porque nós não temos educação básica, nós não temos educação de qualidade universitária para todos. O que nós temos agora está sob ameaça constante, todos nós sabemos. Então, me parece que essa cobrança tão legítima que foi feita do BNDES, nessa ocasião que você cita, ela demonstra um problema que é estrutural na nossa sociedade, não só na nossa sociedade brasileira, né? Eu queria então que você comentasse isso, por favor, estendendo-se a toda a mesa. E para o professor, eu queria tirar só uma dúvida. O recorte de sua pesquisa inclui os costumes em Franca também? É isso. Obrigada. Boa noite. Primeiro tem que ser daí. Não vai dar. Primeiro eu queria, já fiz isso em outras vezes, mas acho que é um momento único de fazer. Gostaria muito de parabenizar a doutora Eliana, né? Nós tivemos o prazer, junto com a família, de conhecer a doutora Eliana quando seus filhos eram pequenininhos, né? Onde estudava fazendo direito ainda, prestando concursos para ser juíza. Então só por isso já seria um grande parabéns. Mas além disso, né, hoje nós temos uma professora, doutora, pós-doc já? Doutora, né? Então a família merece muitos parabéns, viu, doutora? Parabéns. Eu trabalho na área de RH, na indústria de calçados, há 28 anos. Tive a felicidade de, o ano passado, concluir o meu curso de mestrado aqui na Unifacef. E uma das coisas que eu aprendi no mestrado, que enriquece muito, é exatamente o contraponto, né? Então eu queria me dirigir a você, Eudásio, né, com alguns contrapontos que são importantes. Na década de 90, a indústria de calçados tinha cerca de 30 mil pessoas trabalhando aqui em Franca. Hoje são em torno de 14 mil, números mais precisos. Boa parte disso está desempregada e uma boa parte, como você mesmo falou, migrou para outras cidades. Nesse período, eu creio que houve aí alguns erros muito fortes, né, no empresariado, na classe sindical e nos trabalhadores, que culminaram com toda essa debandada, né? Quando a gente analisa o IDH, por exemplo, de Sobral, que eu tive, né, passei por lá, fui em Camusim pela Democrata, fui em Santa Quitéria, o IDH de Sobral hoje é 0,79, o nosso em Franca é 0,80.
Então isso eu creio que se deve muito pela inclusão da empresa, né, na cidade. Mesma coisa em Camusim. Camusim, se a pessoa não trabalhar na Democrata, ela vai ser pescadora. E o peixe acabou. Então tinha um grande... Você conhece, você é de lá, né? E uma grande quantidade de pessoas sem emprego, né? Então, até que ponto realmente nós temos que tirar exemplo disso aqui em Franca, desses erros que nós cometemos lá atrás, para que a gente não volte a cometer novamente, porque a tendência cada vez mais é de migração para não só mais no Nordeste, mas sim para Sul, que tem toda essa política fiscal. Então, a minha pergunta para você, dentro da sua pesquisa, você está fazendo esse comparativo entre uma abordagem da área trabalhadora, uma abordagem da área empresarial e uma abordagem da área sindical também? Obrigado, boa noite. Obrigado. E aí, a última pergunta dessa rodada. Qual pessoa? Israel. Boa noite, eu sou o Vitor Hugo. Minha pergunta vai no sentido do que a professora Bittar falou, de que trabalho sempre haverá. O que pode se tornar escasso e tem se tornado escasso é o emprego. No ano passado, na segunda metade, o STF julgou a licitude das terceirizações dependente da atividade. E, no meu ver, e no ver de muita gente que é especializada no direito do trabalho, a gente da professora Eliana também, isso torna-se um cenário propício para a proliferação de fraudes trabalhistas e do fenômeno da pejotização. Eu gostaria de saber, no sentido de como vocês veem os desdobramentos nas esferas jurídicas e até mesmo sociais, mesmo da saúde do trabalhador, quando ele se depara na situação em que ele é demitido da sua relação de emprego e novamente contratado em uma relação autônoma, uma relação com uma pessoa jurídica. Como que isso pode precarizar ou não as relações de trabalho, e se isso se mostra como um enfraquecimento da categoria, até mesmo da força trabalhista como um todo. Obrigado. Bom, eu preciso sinceramente dar a resposta. A gente volta de onde a gente começou, né? Eu vou agradecer, por óbvio, né, a todo mundo, tanto a professora Beth, quanto ao Israel, quanto ao Vitor Hugo, né, que trouxeram algumas primeiras reflexões. Beth, você toca num ponto fundamental, né? A gente vive dizendo que educação é tudo. Nós temos um problema muito sério no Brasil, e não é só no Brasil, né? Infelizmente esse problema nós encontramos em outras realidades. Eu tive a oportunidade de fazer meu doutorado fora, fiquei 2 anos na Itália, e cansei de ver lá o pessoal dizendo que o problema da educação na Itália é que o aluno sai do nosso correspondente de ensino médio sem saber interpretar um texto, sem saber ler. Então eu, quando vi isso pela primeira vez, falei, nossa, que legal, achei que era só a gente. Tem mais, a nossa herança cultural está ligada nisso, não é exclusividade nossa. Acredito que esse é um problema mundial. Nós que estamos aí inseridos na educação, que trabalhamos como professores, a gente sabe o quanto é sofrido. A gente sofre ao pensar no que está acontecendo agora, no direcionamento que tem se dado para a educação no país. Hoje, nós estamos sendo atingidos em cheio, o ensino universitário está sendo atingido em cheio. Mas o ensino fundamental, o ensino básico já foi atingido. Esse a gente já vem destruindo há um bom tempo, né? As nossas escolas públicas, salvo raras e honrosas exceções, infelizmente não qualificam a criança e o adolescente para as competências básicas, para as competências e habilidades básicas, a ponto de você ver cidadãos que não conseguem interpretar um texto. A gente faz piadinha, né? A gente recebe no Facebook, o povo responde no Enem, o que aparece aí em redação, e o povo faz brincadeira, mas aquilo é muito sério. A gente percebe que nós temos hoje uma quantidade imensa de adolescentes que têm saído do ensino médio, quando saem do ensino médio, porque a gente pode fazer uma janela para pensar na evasão escolar no ensino médio, ela é imensa. O nosso município, a gente acompanha as estatísticas aqui, por conta do trabalho que a gente faz para erradicar o trabalho infantil,
O abandono escolar no ensino médio em Franca atinge quase metade dos adolescentes que deveriam fazer o ensino médio. Quer dizer, a gente joga uma boa parte da população numa pobreza que ele não tem como sair. Para fazer um parênteses, eu trabalho lá com a erradicação do trabalho infantil e a gente tem dados muito específicos do nosso município e a gente desenha o ciclo da pobreza direitinho na nossa cidade, né? Nós temos cerca de 36% da população que não tem ensino fundamental ou não sabe ler e escrever. Nós temos metade dos nossos adolescentes entre 16 e 17 anos já no mercado de trabalho e nós temos uma das piores rendas per capita do estado de São Paulo. Para fazer um link com aquilo que o Eudásio falou e com o que o Israel perguntou. Eu acredito que hoje a gente vive uma realidade muito diferente do que daquela época que as empresas migraram, porque na época que elas migraram, e eu fico me perguntando, e falava isso com o Eudásio no começo, porque a gente já deu uma aquecida, né? Até que ponto a ida das empresas para outros modelos, como o Ceará, que é o nosso exemplo, ou aqui na nossa vizinha Minas Gerais, se deu pela questão do que se fazia pelos sindicatos, porque era um sindicato combativo, era um sindicato que, eu ouvi muito isso, dificultava a vida das empresas, porque era combativo demais. Mas hoje eu tenho um salário mínimo de um salário da categoria de sapateiros de R$ 1.148. Ou seja, o salário mínimo está 998 federal, estadual eu não pesquisei aqui, mas deve estar 1.000 e qualquer coisa, porque ele é um pouco maior do que o 1054. Ou seja, hoje eu não tenho conquistas dos trabalhadores aqui que justificassem a ida para um outro modelo. E aí fica para nossa reflexão, a gente fica batendo, tem que fazer reforma trabalhista, peraí, mas a empresa está indo para lá porque ela está tendo benefício fiscal. Porque se ela está pagando salário mínimo lá, ela pagaria 1.148 aqui, eu não vejo diferença com relação à mão de obra. E eu fiz essa pergunta para o Eudásio. Eudásio, você visitou empresas lá, como é que é? As empresas terem ido para lá melhorar os indicadores sociais dos municípios? Eudásio me disse que sim. Eudásio me disse que as empresas são excelentes. Tem refeitório, tem lugar de lazer para os trabalhadores, são empresas muito bem estruturadas, que respeitam o trabalho e o meio ambiente de trabalho daqueles trabalhadores, o que elas poderiam fazer aqui. Então, tem que acender uma luzinha vermelha pra gente. O que isso está ligado à sua pergunta? Enquanto eu não tiver cidadãos com consciência crítica, com capacidade de refletir sobre a sua realidade, eu vou engolir tudo que o poder central me joga. E eu fico engolindo que precisa de reforma trabalhista para gerar emprego. Eu fico engolindo que precisa de reforma da Previdência para alavancar a economia. Camarada, você está mexendo no mais fácil, você está tirando de quem não vai reclamar. Uma boa reforma tributária não se fala, essa é essencial. O cara não está indo para o Ceará porque ele está pagando menos para o teu trabalhador, ele está indo para o Ceará porque ele está tendo benefício tributário, porque ele está pagando menos imposto. Por que ele está indo para Minas? Porque ele paga menos imposto. Então a gente precisa colocar o dedo nessa ferida. Só que quando a gente fala, a gente é o pessoal da algazarra da universidade, da balbúrdia, né? A gente não faz balbúrdia, a gente faz estudo sério. E esse estudo nos mostra, quando a gente vai fazer pesquisa e vai ligar as áreas, porque aqui a gente está no direito, na geografia e na área da saúde, a gente vai observar que o buraco é muito mais embaixo. Então você tocou no ponto central. Educação é tudo. E não é só... Nós estamos sentindo agora a destruição do ensino universitário, mas nós já temos vivido a destruição de um ensino de base há muito tempo. Se nós não resgatarmos a necessidade de educar bem, educar consciência e com consciência crítica, o que nós vamos ver é uma massa cada vez mais levada para acreditar em conto de carochinha. Né? Porque eu dizer que eu vou mexer na Previdência, criar um regime de capitalização que vai deixar todo mundo miserável, vou dar de novo um exemplo. Alargar os horizontes significa verificar o que outros países fizeram. Nós copiamos o que eles fazem de pior. A gente está copiando o regime de capitalização na Previdência que destruiu o Chile, que foi implementado em certa medida na Itália, e hoje eu tenho lá aposentadorias que chegam a 200 euros por mês. Com 200 euros, moçada, você não passa uma semana lá. E aí nós temos uma quantidade grande de pessoas idosas que não conseguem mais se manter. Por que criaram a renda básica de cidadania lá agora? Pelo menos um modelo semelhante. Porque o povo não tem como comer, o povo não tem como viver. Onde é que nós vamos chegar no Brasil? E a gente precisa acordar. E se eu não tiver educação, eu não consigo acordar. E só para fazer bom, a questão era da educação, do custo do trabalho eu já falei rapidinho. Só uma questão que ninguém perguntou, mas eu vou dar meu pitaco aqui. A professora falou assim, da história de gênero, né, da mulher no mercado de trabalho.
A gente às vezes pensa assim, mas ela ganha pouco porque ela é mal qualificada. Ela não chega em cargo de maior porque ela não tem como se qualificar, ela tem dupla, tripla jornada, ela não estuda para ali, para lá. Tem um estudo agora sendo feito pelo judiciário, da questão da mulher no judiciário. 24% só das mulheres, elas são maioria, 68% na média são mulheres dentro do judiciário, da primeira instância. Só que só 24% chega a ser desembargadora no segundo grau e só 16% nos tribunais superiores. Uai, o que está acontecendo? Ali eu não tenho diferença, o salário é igual, a oportunidade é igual, o estudo é igual. Então nós temos um impacto de como a vida pessoal da mulher a impede, por escolhas que ela tem que fazer em relação à família dela, de ascender profissionalmente, mesmo naquelas categorias em que ela não tem nenhuma diferença salarial ou de possibilidade de acesso. Então hoje a gente tenta estudar, e o judiciário está fazendo uma autoavaliação, em que medida essas outras obrigações que a mulher assume no dia a dia dela são uma dificuldade para ela. E eu jogo uma questão que eu coloquei outro dia numa fala, que assim, teve uma pessoa que ficou muito brava comigo, mas eu acho que serve para a gente pensar. Qual é o principal problema que a mulher tem ao longo do contrato de trabalho? Qual é a principal angústia que ela tem quando ela está no emprego e fica grávida? Primeiro, porque ela vai deixar o filho. E segundo, saiu uma pesquisa essa semana. A quantidade de mulheres que são dispensadas quando voltam da licença gestante. Fora os empregadores que não contratam a mulher quando veem que ela está casada, recém-casada, ou que ela tem filhos, né? E eu penso numa coisa, a gente tem esse modelo na França e a gente tem esse modelo parcial na Espanha. Criar uma licença parental. O que significa isso? Eu estou grávida. Só que eu tenho um emprego que eu posso me promover, eu tenho uma perspectiva de ascensão profissional melhor do que a do meu marido. Aí, a legislação permitiria que nós escolhêssemos quem vai tirar a licença para cuidar do bebê. Poderia ser mulher ou homem. O marido poderia dizer, olha, eu vou ficar os 6 meses em casa, 4 meses em casa, para cuidar do bebê, porque ele tem menos projeção profissional, possibilidade de progressão na carreira, ou ele já chegou no topo. E aí ele possibilita que a mulher faça. Aí vocês podem pensar assim, mas que absurdo. É igual a pessoa pergunta, mas seu homem vai dar mamar? Não, mas não é isso que eu estou falando, né? Eu estou falando de uma escolha consciente de um casal que eu poderia colocar a licença, isso já existe em alguns modelos, o casal decide, divide a licença, só o homem fica cuidando do bebê, porque é pai e é mãe, para acabar com essa história de que maternidade é tudo e só a mãe tem que cuidar do bebê. A gente falaria licença parental e não licença maternidade. Aí eu não teria mais como o empregador escolher contratar ou não contratar a mulher, porque o marido, seu empregado, poderia optar pela licença. E aí eu penso em políticas públicas para garantir, em situação de igualdade, o acesso e a permanência da mulher no emprego. Bom, eu quando começo a falar não quero parar, né? Então desculpa. Bem, deixa eu ver aqui o que foi que eu anotei das perguntas. Beth, em relação ao curtume, né? Assim, eu acabo discutindo o curtume, mas não é o foco, porque é muita coisa, sabe? É muita coisa, o mestrado são 2 anos, tá ameaçando de cortar a bolsa. Então, se cortar a bolsa, o meu salário vai pro ralo, né? Eu tenho que procurar um emprego. E tá difícil o negócio, né? Então, o curtume, ele entra porque faz parte do aglomerado, né? Coreiro calçadista, mas não é o foco da pesquisa. E aí, dando pitaco um pouquinho na educação, eu acho que o estado do Ceará, aos trancos e barrancos, é um exemplo de políticas públicas ligadas à educação que a gente pode ter no país, entendeu? Eu costumo falar que eu tive sorte de ter começado a estudar, e fazendo todas as críticas ao governo do PT, mas eu tive sorte de começar a estudar quando o Lula assumiu a presidência. Eu fiz a primeira série lá do primário em 2003. Então, eu terminei o ensino fundamental em 2009. A minha família é uma família de trabalhadores. Eu recebi Bolsa Escola, eu recebi Bolsa Família. Tinha alguns problemas relacionados à educação? Tinha, mas os professores começaram a ter uma formação maior. Então, eu já tinha professores ligados a áreas específicas, eles não estavam tendo aulas de estudos sociais. Eu saí do ensino básico, ensino fundamental, com uma luz. E aí, quando eu terminei o ensino... Agora eu vou falar da minha vida, né? Quando eu terminei o ensino fundamental... 2009, né? 2009 e 2010, o governo do estado do Ceará criou as escolas profissionais. O que era a escola profissional? Vamos criar um modelo, e aí os prédios, vocês se sentiam no High School Musical, né? A galera que é mais jovem sabe que é High School Musical, a escola era linda,
mas você ia lá, entrava 7h10 e só saía 5h50 da tarde. Fazia isso, ensino integrado. Fazia o ensino médio e fazia o ensino técnico, mas não era separado, sabe? Eu tinha 3 aulas de português e depois tinha 3 aulas de programação orientada a objeto, porque eu sou técnico em informática. E assim, a intenção era formar mão de obra barata, porque quando eu formo técnico, eu quero que ele ganhe menos do que um graduado, né? Então, assim, mas qual que foi? A gente costuma falar que eles deram um tiro no pé, porque a intenção era formar técnico, mas o pessoal começou a passar no ensino superior. Então, eu terminei o ensino médio em 2012, com 16 anos, e entrei na universidade no ano seguinte, direto. E entrei na universidade pública passando no vestibular. Passei no Enem, passei no vestibular tradicional. Só que assim, estar na universidade pública não quer dizer que eu não vou ter gastos. Porque eu precisava me deslocar todo dia, eu precisava comer, eu precisava tirar xerox, eu precisava fazer trabalho de campo, porque na geografia a gente viaja muito todo semestre, e eu precisava de algum auxílio. Então, entram também as políticas ligadas à expansão das universidades, claro, né? Mas como eu era da estadual, eu peguei a expansão das bolsas de iniciação científica, das bolsas de permanência universitária, que, claro, não é para todo mundo. A gente sabe que é difícil, né? Eu tinha colegas que adorariam ter uma bolsa de iniciação científica, só que não tinha para todo mundo. Então, você, além de passar na peneira do vestibular, que é uma peneira, assim, enorme, você tinha que passar numa peneira de seleção para ter uma bolsa de iniciação científica. E se não render, você sai e entra outra pessoa. Por sorte, eu consegui uma bolsa do CNPq e consegui manter a graduação toda. Então, fui bolsista do CNPq, foi o que me manteve na universidade, porque sem a bolsa eu teria que ter trabalhar, porque minha mãe não tinha condições de me manter na universidade se eu não tivesse um trabalho ou se eu não tivesse a bolsa do CNPq. É claro que a bolsa é defasada, né? Os preços crescem, a bolsa não aumenta, assim como a bolsa do mestrado, né? Que está 5, 10 anos que não aumenta. Mas isso me deu condições de ter uma formação de qualidade, de fazer pesquisa. Eu estou nessa pesquisa desde 2014, 2015, eu estava no 2º semestre da graduação. E aí terminei a faculdade, a graduação, né? E logo em seguida passei no mestrado. Passei no mestrado e tenho bolsa do CNPq também. Então, se eles cortam a minha bolsa, acabou. Acabou porque eu tenho que trabalhar, né? Não sou nem planta para viver de fotossíntese. Então é muito difícil essas coisas, sabe? Mas eu acredito que a real dificuldade e o problema é realmente a educação básica. É o que falta, a educação básica. É claro que as políticas de cota foram importantes, são importantes, né? Porque a gente sabe o quanto o Brasil deve aos negros e aos índios, falando enquanto negro, né? Mas eu acho que o problema está na educação básica. Quanto ao Israel, deixa eu ver aqui. Então, a geografia, ela discute muita coisa, o meu trabalho ele discute muita coisa, e eu parto de alguns eixos de discussão. Então, eu entro na discussão da política pública, ao dizer que em Franca não existe um APL, mas existe um sistema de produção, né, que tem umas características do APL, mas falta a cooperação entre os agentes. Eu discuto as estratégias utilizadas pelas empresas para manter a lucratividade delas, e quando eu falo de lucratividade, eu estou fazendo uma relação com o capital, com o capitalismo, que é uma discussão que vai envolver a globalização de maneira geral e que não deixa de articular com a exploração do trabalho. Então, quando a empresa e o grupo, né, dependendo do porte, vai para o Nordeste, claro, eles vão oferecer 500, no caso da Grendene, por exemplo, já chegou a empregar 25 mil trabalhadores em Sobral. Eles vão dar emprego para muita gente. É óbvio que vai haver um desenvolvimento não só da cidade, mas um desenvolvimento regional e do Estado, mas a intenção da empresa é a lucratividade. Então, quando a empresa está lá e ela abre o capital dela na Bolsa de Valores, acabou, ela quer a lucratividade, todo dia ela quer mais. Se a taxa de crescimento for menor do que foi ontem, para ele já é um problema. Então, acontece, por exemplo, de empresas que foram para o Nordeste, como, por exemplo, a Vulcabras Azaleia, né, que antes era só Vulcabras, depois juntou com a Azaleia, chegou um momento que está no Ceará, que eles estavam na região metropolitana lá de Fortaleza, não estava trazendo tanto lucro para eles. O que eles fizeram? Foram para a Índia. E por que eles foram para a Índia? Aí na Índia é mais difícil fazer essa discussão sobre os incentivos fiscais, né? Mas o trabalho lá é muito mais barato do que no Brasil. Então tem essa relação também. O meu trabalho ele vai para múltiplas nuances, né? A gente discute o ponto de vista da empresa, o que a empresa quer fazer, o que o grupo quer fazer, mas ela tem um pé... que a geografia a gente também flerta muito com o marxismo, né? Então, tem uma discussão muito grande da exploração do trabalho. E é isso.
Bom, eu só vou retomar uma fala da professora Eliana, que eu achei bem interessante quando ela traz essa depois do... É Vitor Hugo, né? Só para não perder o fio de meada, porque eu me perco rapidinho. Essa proposta de uma licença parental, né, que me parece algo extremamente pertinente e de muita isonomia, na verdade, na criação e nos cuidados com uma criança. Eu acho que isso, nós poderíamos pensar no Brasil, talvez mais longe, talvez eu não esteja vivo para poder ver isso, porque nós teríamos que mexer aí, volta a questão da educação, tá? E também de mudar o processo de educação dentro de casa, que a gente faz dentro da psicologia, essa diferenciação entre a educação como algo formal e o processo de socialização. Porque imaginar que o ideal, né, de cuidados com uma criança seja da família, né? Há exemplo das famílias indígenas, que a criança ela pertence a toda a tribo, ela não é... Ela foi parida, né, gerada por uma mulher, mas todo o cuidado é a tribo que tem com aquela criança. Então ela cresce sendo olhada, sendo amparada, tem sempre uma mão para socorrê-la em qualquer situação de dificuldade. Veja bem, mas o nosso país, em que pese o fato de termos muitos, sobretudo, né, o pessoal da sua geração, com a geração mais, então, com a cabeça um pouquinho mais aberta, né, eu acho que teremos que investir numa educação extremamente que olhasse com muita delicadeza para essas questões que a gente fala sobre gênero, né? E na atual conjuntura, falar disso na educação básica é assinar um atestado de demissão. Porque assim, existe uma fala repetida e dizem que uma mentira de tanto ser repetida se torna uma verdade, né? Alguém já falou isso? Acho que foi Goebbels, né? Do início do Hitler. E que é como se não devêssemos falar dessas questões de obrigação e de direitos, né, entre meninas e meninos. Então começa um problema de sexismo na própria escola. Então assim, hoje eu vejo como isso o ideal, tá? Entretanto, seria algo que eu vejo assim, de uma maneira... Eu procuro ser lúcida, eu não sou uma pessoa pessimista, mas se isso fosse implantado agora no nosso país, do jeito que está, do jeito que estamos, seria um trabalho de educação básica e de socialização, tá? Essa socialização sexista, machista, misógina, entre todas as outras coisas mais, eu acho que seria talvez um ou outro núcleo familiar tirasse proveito disso, mas a grande parte eu não sei, eu realmente tenho dúvidas se esse modelo hoje funcionaria para toda a sociedade como um todo, tá? A gente vê isso funciona em países que investiram há bem mais tempo nessa questão da educação e da educação de papéis, tá? Como é o exemplo da Suécia. Na Suécia, a licença maternidade, que é na verdade a licença parental, de 2 anos. Então a pessoa, porque também não tem esse sistema assim, deixa com a mamãe, deixa com a vovó, não, você não deixa, porque não tem isso, porque todo mundo trabalha, tá? Então todo mundo também tem o direito a se reinventar. Então quando ela fala, bom, agora é hora de eu ficar em casa, cuidar do interesse da família, a prole é pequena e tal, quando ela volta para o mercado e ele fica com a criança, ela volta do lugar onde ela parou. Então sem nenhum prejuízo à sua atuação profissional, tá? E também me lembrei, até tinha notado aqui, de um fenômeno que acomete quando a professora Eliana traz a questão do judiciário, né? Quer dizer, são mulheres que têm a mesma formação, nós estamos falando da diferença salarial, mas a diferença de acesso a alguns meios e alguns lugares de exercício de poder, tá? Quer dizer, tem a mesma formação, ganha o mesmo tanto que o sujeito ganha, mas estão pouquíssimas desembargadoras, pouquíssimas no Supremo, pouquíssimas não sei mais aonde, enfim. Nós estamos falando de um fenômeno que foi isso que me levou lá para fazer meu pós-doc lá na Espanha, que lá eles falam o teto de cristal, o teto de vidro. Tá? Que fenômeno é esse? O teto de cristal, que eu aprendi lá com a minha professora lá na Espanha. Que fenômeno é esse? Esse é um fenômeno que é comum e acontece com muito mais frequência com mulheres que têm uma escolaridade alta. São mulheres que chegam quase no topo das suas carreiras, tá? Diferentemente daquelas mulheres que têm baixa escolaridade, que sofrem muito mais por falta de acesso, falta de escolaridade, enfim, por outras questões que a gente vê que são mais visíveis, essas mulheres que têm formação superior, né, que têm pé de igualdade de formação, de conhecimento, de domínio de competências e capacidades e habilidades para o exercício das suas respectivas profissões, tá? Por que teto de cristal? Porque quando elas chegam quase no topo da carreira, tem um teto invisível, um teto de vidro que
achata a ascensão dessas mulheres. Isso explica porque são tão poucas embargadoras, tão poucas ministras, tão poucas senadoras, tão poucas CEO de grandes empresas. Tá? Até mesmo a formação, cara, ela ganha muito mais que muitos homens, sem dúvida, tá? Mas ela é uma ilha de excelência, é uma exceção. Tá? Porque chega uma hora que muitas mulheres querem, por uma questão, né, de questões pessoais, a tal da maternidade, né, que a tal da biologia fala mais alto. E nós não temos um sistema de licença parental. Então, voltar para esse mercado, apesar da Constituição garantir esse emprego à mulher na gestação e 5 meses depois de estabilidade pós-parto, a gente sabe que isso não acontece no dia a dia. A recolocação dessas mulheres no trabalho é um tanto quanto perigoso, tá? Um quanto tanto temerário. E aí, emendando com a sua pergunta, Vitor, como é que seria o impacto nisso? Tá? O impacto acontece que muitas mulheres hoje que têm condição e que de voltarem para o mercado, que cada vez está mais restritivo, eu concordo, tá? Não o fazem por N situações. E uma dessas situações exatamente essa falta de amparo à maternidade, depois essa pós-maternidade, vamos dizer assim, daquela criança que ela já passa a ser uma realidade. Tá? E muitas vezes não se tem a opção. Não se tem essa opção. Então, o que se pode fazer? O que está remediado fica, né? Então muitas vezes você vê mulheres que se capacitaram durante uma vida, que estão no exercício pleno, né, da sua função no seu trabalho, mas engravidam, se tornam mães, porque também isso faz parte da nossa complexa condição feminina, né? A grande parte de 9 entre 10 mulheres ou 8 entre 10 mulheres são mães, né? Mas quando essa mulher então ela age como a fêmea da espécie, ela é punida. Você é punida. Então assim, existe todo... E uma coisa que me incomoda muito como estudiosa de gênero é assim, países onde estão acontecendo decréscimo de população, ou seja, a taxa de natalidade tem diminuído drasticamente, isso compromete também a questão da produtividade, compromete uma série de outras, dos benefícios, né, que a empregabilidade traz, porque não tem gente para poder trabalhar, porque as pessoas estão velhas, as pessoas se aposentam e morrem e não tem gente. Então o que acontece? Olha só a mulher, novamente na história, é cíclica, né, sendo moeda de troca. Então o que fazem esses países? Né? O que fazem esses países? Incentivam o aumento de prole. Então, assim, nossa, vale a pena para um país desse, que você tem quase que um benefício absurdamente, quase que um salário alto, não estamos falando de real, nós estamos falando de moedas fortes, tá? Para cada filho que essa família, leia-se mulher, resolver ter, tá? Existe um incentivo, tá? E assim, a garantia de que a educação e a saúde daquela criança estão, né, para sempre até atingir a faculdade. Ótimo, perfeito, que bom, tá? Mas é novamente essa questão da reprodução e da produção, da reprodução e da reprodução. Então você vê países que tem um decréscimo de pessoas, as pessoas não estão nascendo mais, estão ficando velhas e estão morrendo. Tá? Vamos incentivar para que essa mulher faça aquilo que a biologia lhe recomenda fortemente. Parir, gestar e parir, porque é da fêmea, não é da mulher, é da fêmea. Tá? E em países em desenvolvimento e mais empobrecidos, com desigualdades absurdas, como é o nosso caso, e como são outros países que ainda têm a situação pior, não. Aí você tem uma relação maternidade e prole extremamente alta, elevada, alguns países asiáticos, africanos, por exemplo. O Brasil já deu uma controlada nisso um pouco melhor, tá? E ela não tem nenhum benefício, nenhum incentivo ou nenhum tipo de segurança à sua própria saúde e à saúde das suas crianças, dos seus filhos. Então, que coisa louca é essa? Tá? Então você percebe ao longo da história, né, quando a gente começa a estudar essa questão de gênero, não é declarar guerra, é abrir os olhos, porque as condições são desiguais. Então assim, outro dia eu falando com uma aluna, mas a proposta de feminismo é igualar? Foi de forma alguma, embora exista um feminismo radical de outras bandeiras, de outras roupagens que até tentam isso, mas não se fala disso hoje, isso está obsoleto. O que se fala não é anular as diferenças existem e elas são bem-vindas. O que se fala é que o que se pleiteia é que essas diferenças que são naturais, tá, como entre negros e brancos, indígenas e não indígenas, é que elas não podem, entre mulheres e homens, é que elas não sejam palco para as desigualdades. É que eu não seja punida pela minha condição de ser mulher, de ser negra ou de ser negro, de ser de tal etnia, de ser homossexual. Quer dizer, porque você está tomando como referência o padrão hegemônico, e o padrão hegemônico não é
não é para nenhuma dessas pessoas que foram aqui citadas. Tá? Então, a condição da minha desigualdade, mas desigualdade em relação a quem, cara pálida? Tá? Não pode ser palco de violência, não pode ser palco de remunerar mal aquela pessoa, não pode ser palco de não assisti-la no seu direito, que no nosso caso tá lá. Não sou eu que inventei, eu não fui a constituinte, mas está lá. Se existe, a carta é lida, mas não pode ser letra morta. Tá? Então é preciso urgente, aí volta a questão que a professora Beth falou que é muito interessante, a questão de educação. É preciso urgentemente trabalhar essa questão das desigualdades, dos que o sexismo provoca, é uma mácula na humanidade como um todo, porque nós somos metade da humanidade. Então não é nenhum favor, é uma obrigação. Isso tem que ser falado em sala de aula, sim. E tem que ser falado para poder mudar em casa. Porque eu não acredito que a socialização consiga fazer daqui para trás. Eu não consigo mudar a cabeça da minha mãe, de vó, dos meus ancestrais, mesmo que já foram. Tá? Mas eu consigo mudar uma forma de olhar e encarar o mundo de hoje para frente. Então vocês que são mais jovens, vocês têm a obrigação de ser melhor que eu, que minha geração. Mas muitos, vocês têm a obrigação moral de lutar por aquilo, falar, mas isso não me interessa, isso não me diz respeito. Diz sim, porque nós estamos falando de humanidade. Então, por exemplo, quando eu falo, eu estava numa mesa de discussão falando questão racial, tá? Quando eu estava trazendo a questão, eu não tenho a representatividade, eu não tenho o que a Djanila fala de lugar de fala, mas eu tenho o lugar da escuta de empatia. Então, se eu não tenho representatividade nem protagonismo, nem quero ter, mas a minha escuta e a minha ação pode ser de empatia. E está faltando empatia no mundo. Vamos para mais uma rodada de perguntas. Perguntas. Não? Tem uma pergunta aqui? Tem? Não? O pessoal fica tímido. Deixa eu adorar. Bom, eu tenho algumas. Posso fazer? Bom, você mencionou essa questão que me chamou bastante atenção no começo sobre identidade de trabalho, né? E aí eu me pergunto, né, nessa geração mais nova que vem surgindo aí, alguns já meus alunos, que a identidade ela é bastante fluida, né? Muitos deles não planejam comprar imóveis porque não querem morar no mesmo lugar muito tempo. Muitos deles não querem ter o mesmo emprego para sempre, né? Muitos deles não querem nem ter carro porque preferem andar de Uber, querem um cartão de crédito para poder andar de Uber. Então, com essa identidade mais fluida, como é que fica a questão do trabalho também, né? Então essa é minha pergunta para você. Prodásio, a questão que eu coloco aqui com relação a relação ao capital-trabalho, né, que eu acho bastante importante a gente pensar. Concordo com você que o incentivo de ir para a Índia, para a China, não é só fiscal, mas é porque lá o trabalho é mais barato, né? Mas, ao mesmo tempo, dentro de toda a dinâmica, né, de confrontos, de lutas de classes e tudo mais, esse trabalho começa a ficar mais caro lá também, né? Então, assim, por exemplo, a gente tinha na China, antigamente a gente falava muito da China, do trabalho escravo na China, e hoje o trabalhador chinês já ganha mais do que o trabalhador brasileiro, né? Então, como é que fica essa questão, né, do trabalho pensado numa dinâmica mundial? E para a professora Eliana, uma pergunta que na verdade é de um historiador, né? Pensando, você foi, eu acho que dos únicos da mesa, a única que mencionou a questão da indústria 4.0, da inteligência artificial, né? Eu achei interessante, você pega, de fato, quem está pautando isso no mundo, isso começa já, por incrível que pareça, entre os liberais, né? Milton Friedman, essa discussão, e chegou no Brasil pelo Eduardo Suplicy, né? Essas loucuras da política. Mas é o Jeff Bezos que está falando isso, é o Elon Musk que está falando isso, né? E aí eu lembro da Revolução Industrial, quando os empregados jogavam os tamancos da famosa sabotagem, né? Nas máquinas, e que isso foi inexorável, aconteceu, né? Então como é que fica o mundo do trabalho num mundo que talvez o trabalho deixe de existir, né? E as inteligências, eu falo isso porque a gente imagina as fábricas, mas eu, enquanto professor,
eu não tenho dúvida, ou pesquisador, eu não tenho dúvida que daqui a pouco, eu já até procurei a IBM para saber como é que funciona o Watson, porque eu acho que daqui a um tempo eu vou pegar toda a bibliografia que eu leio, jogar no Watson e eu vou perguntar o que pensava Beltrano de tal, e ele vai me dar um relatório daquilo que ele pensava. Então isso não vai chegar só nas indústrias, isso vai chegar na sala de aula, né? Então como é que fica o mundo do trabalho, onde o trabalho já não é mais, e o que é muito interessante, né, que é o que marca, né, a nossa sociedade contemporânea, né, como diz o Marx, né, o trabalho é o que diferencia o homem dos outros animais, né? Então são essas 3 questões que eu vou jogar aqui. Obrigado já de antemão. Bom, você traz uma questão dos jovens, né, dessa mudança do trabalho. Você fez uma referência aí direta ao Bauman, né, dessa fluidez, essa liquidez que se apresenta em todas as dimensões do trabalho, nos relacionamentos, por aí vai, né? Tudo assim muito líquido, tudo muito se liquefaz, né? E realmente é necessário pensar em novos modelos de trabalho, porque hoje, e isso é um paradoxo, porque a gente vê, muitas vezes somos cobrados dentro de um modelo fordista até, que já não cabe no século XXI, tá? Mas com as aspirações de um século que nós estamos há 21, no século XXI nós já estamos há já alguns anos decorridos desse século, tá? Então assim, eu acho que alguns exemplos de alguns países, até mesmo no Brasil, já foram, de algumas organizações, de algumas empresas, estão sendo pelo menos tentativas de sucesso, ou pelo menos os indicadores, né, de saúde, indicadores de confiança e de bem-estar têm apontado para isso que mostram alguns relatórios. Mas isso ainda são ilhas de excelência e não conversam com o trabalho da grande maioria. A grande maioria precisa se deslocar de ônibus, a pé, de bicicleta, ou enfrentando um trânsito infernal nos grandes centros, e fazer um trabalho lá, naquele local, e ainda o empregador entende que o trabalho que produz é que você faça naquela jornada, né, de 6 ou 7 ou de 8 horas que seja, tá? No local de trabalho. Tá? Eu sou professora, eu tenho uma jornada de trabalho a ser cumprida na universidade, mas muito do que eu faço na minha casa. A gente sabe como é que é isso. Tá? É uma das preocupações que você leva para casa. Tá? E é interessante assim, essa perspectiva de que é ali que tem que ser feito o negócio, é ali que tem que ser realizado o trabalho. Eu entendo que se você trabalha numa esteira, né, de produção de fábrica, você não vai levar a máquina para a tua casa, tá? Mas existem outros modelos alternativos que se apresentam de mais flexibilidade, que ainda eu percebo que existe uma dificuldade de implantar esse tipo por conta do tipo de exercício do trabalho. Agora, o trabalho que você não depende de maquinário, não depende de algo especial, que tem laboratórios e que sejam possíveis de fazer, que eu preciso só da parte mais a execução, abrir um notebook, eu fazer uma coisa mais intelectual, no sentido do gerenciamento, aí eu vou cair outra vez no modelo, né, de dividir trabalhos, né, que é uma coisa horrorosa, mas enfim, que ainda acontece, tá? Por que não pensar na flexibilização? Por que não se pensar no modelo que você possa fazer esse trabalho, se o que é importante é o produto daquilo, por que manter a pessoa ainda quase no regime de cárcere privado? Por que ela precisa estar naquele lugar como se aquele lugar fosse, por excelência, o lugar onde se faz trabalho? E isso é muito complicado, porque se o trabalho vem sofrendo essas transformações, né, de cunho dos direitos, da questão dessa mudança, algumas funções, alguns ofícios têm desaparecido, porque as pessoas, né, a própria máquina foi substituindo. Ninguém hoje faz datilografia, mas você digita no computador, não tem mais essa função, né, que era da minha geração. A gente aprendia datilografia porque precisava ter isso, tá? Isso não existe mais esse ofício, outros tantos estão fadados Nos Estados Unidos, algumas escolas não ensinam mais letra cursiva. Pois é. Então você imagina, e aí você está lidando com nós estamos lidando com uma geração, tá, que também está inserida nessa fluidez, tá? Então assim, não é só a questão do trabalho, esse trabalho que você poderia, de certa forma, levar para qualquer lugar e fazer você ter um produto final, e você ser dono do seu tempo,
tá? Isso é o ideal, mas a gente sabe que isso não atinge todo mundo. Eu penso hoje, em sala de aula, o quão difícil é instigá-los a fazer uma leitura. E quando você pede uma pesquisa, acha que fazer uma busca em uma fonte não confiável, porque nós temos as fontes de informações confiáveis, mas uma busca em que ele lê só as headlines, só lê como é que chama o negócio lá? Como é que chama isso? O título, tá? Só lê as headlines. E ele acha que isso é pesquisa, tá? Porque na verdade não tem aquele interesse em se aprofundar na discussão, então também já vejo a fluidez na construção do conhecimento. E eu imagino que isso vai, como consequência, decorre, né, no caso, o tipo de trabalho. Que tipo de trabalhador, seja ele mais ou menos o trabalho, de nível, uma coisa mais ou menos intelectualizada ou não importa, tá? Que tipo de pessoa eu vou ter lá na frente, qual é o tipo de competência necessária, né? Eu vou pegar o Perrenur, quando ele fala das competências, né? Para se fazer um trabalhador, qualquer que seja o campo de ação dele, hoje, dada a essa mudança no perfil do trabalho, mas também essa mudança no perfil dessa geração, que não aceita mais, é tudo muito rápido, muito veloz, mas muitas vezes superficial. Tá? Então, essa mudança de paradigma, de olhar, isso vai repercutir no trabalho. Então, se eu quero um trabalho que eu tenha mais condições de levá-lo para onde quer que eu esteja, eu tenho que dar um jeito que essa informação chegue também de uma forma que seja impactante e que dê essas condições dessa mudança. Porque senão nós vamos estar falando de uma coisa ideal ainda dentro do modelo dicotomizado de Fordismo e Taylorismo. Bem, em relação a essa discussão da dinâmica mundial do calçado, né, eu acho que não vai só para o calçado, mas é uma dinâmica de geopolítica mundial. Os países industrializados, né, os primeiros, e que são as grandes potências, eles há muito tempo expulsaram essa produção manufatureira do território deles, né? Então, por exemplo, o setor de calçados, que era produzido antes na Europa, como por exemplo a Itália, eles já há muito tempo enviaram a produção deles para países periféricos, como os tigres asiáticos. E a China também entrou nessa discussão, né? Só que tem, no caso da China, quando ela chega em países, né, que são concorrentes, como o Brasil, no calçado, eles criam maneiras de driblar tudo que pode vir. Como, por exemplo, a gente tem no Brasil a taxação antidumping, né? Para evitar o calçado chinês. Então, o calçado chinês aqui no Brasil ele era sobretaxado a 13, quase 14 dólares. O que foi que eles fizeram? Estão sobretaxando o meu calçado, eu vou enviar para o Vietnã, vou enviar para a Indonésia e vou mandar de lá para o Brasil. Aí, o que foi que a AB Calçados, né, que é a Associação de Calçados do Brasil, pensou? Vamos sobretaxar esse também. Estão sobretaxando o meu calçado que estava indo lá para a triangulação, pois eu vou mandar as partes do calçado para o Brasil. E o calçado vai ser montado lá. Então, tem essa discussão geopolítica e de organização da produção no âmbito nacional, e que está muito forte e muito ligada ao trabalho. Eu acho que o próprio Marx, quando vai escrever, tem uma passagem que ele descreve uma indústria de calçados. E o calçado, ele ainda como eu falei, né, um setor, um ramo industrial que é muito defasado do ponto de vista tecnológico. Se você pegar, por exemplo, os calçados de Franca, né, que tradicionalmente era calçado de couro masculino, hoje não. Hoje tem tudo. Difícil achar um couro, couro mesmo. Tem de tudo, né? Eu estava até falando para os professores, né, que eu fui a uma fábrica e a pessoa falou, isso aqui é uma borracha. Eu jurava que era couro. Tava assim, que sapato lindo, couro. Era uma borracha. E parecia muito couro. Então, você encontra de tudo, mas que tem uma relação muito forte com o trabalhador, com a pespontadeira. E quando a gente fala da informalidade, acho que o Vitor Hugo perguntou sobre como que isso impactaria, né? Eu fiquei muito próximo ao pessoal do sindicato dos sapateiros, né? E aí toda quinta e sexta eu vou lá, porque o pessoal vai cortar cabelo, aproveito para fazer minha pesquisa, né? Converso com os trabalhadores. E um dia eu cheguei lá, que chegou um funcionário de uma empresa, eu nem lembro qual era a empresa, ele disse assim, tá aqui minha carteira. Eu fui contratado por 3 meses ano passado, e aí a gente já vê o impacto nessa diminuição dos contratos. Fui contratado pela empresa ano passado,
E em dezembro eles me demitiram. Em janeiro me chamaram de novo. Só que foi o que eles fizeram, eles pegaram minha carteira. E eu achei que a minha carteira estava assinada. E aí, isso em janeiro, fevereiro, quando foi no começo de abril, eles me demitiram. E eu fui pegar a carteira não estava assinada. E aí? Isso para não falar da informalidade, né, do repasse do trabalho das fábricas para as bancas que não tem contrato nenhum. Hoje tem serviço, beleza, a banca tem o serviço. Amanhã não tem, e aí, a banca vai para onde? A banca que funciona dentro de casa, com um casal trabalhando. Então, eles vão lá para a Justiça do Trabalho, né? É claro que tem muita coisa que eu já ouvi isso, né? Que as bancas meio que conseguem, com a empresa, que mesmo não tendo contrato, fazer esse pagamento, né? Mas, gente, a lei está aprovando a terceirização, né? A terceirização está em lei. Então, vocês imaginam o que vai acontecer, o que já acontece a partir de hoje, né? É isso. Onde é que eles vão tudo para a Justiça do Trabalho, chega tudo lá, né? Bom, você me faz uma pergunta que, assim, eu vou tentar responder bem rapidinho, porque só isso já é um tema de pesquisa, né? A gente poderia ficar aqui dias. Eu vou tentar pensar algumas observações para a gente fechar, inclusive esse raciocínio que está aqui na mesa. A indústria 4.0, ela vai ganhar um fôlego com uma sacada alemã, tá? A gente vai resgatar um relatório, chama Roland Berger. O relatório foi feito em 2014 e foi apresentado na Feira de Hannover, nesse mesmo ano. E é muito interessante ler esse relatório, porque está muito dentro disso que o Eudásio acabou de falar. O relatório diz assim, olha, na época lá da globalização da economia, o que os países fizeram? O que a Itália fez? O que a Alemanha fez? O que os países centrais fizeram? Deslocaram a produção para os países onde havia um custo de produção menor. E aí eu vou envolver custo de mão de obra, custo de produção, de imposto, de insumo, tudo. E ele fala que quem lucrou naquela época foram os BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China. Foram os países que tinham se beneficiado desse modelo. Só que esse modelo trouxe um problema muito sério para os países centrais. Qual foi? Eu mandei toda a parte de manufatura para fora e essa mão de obra ficou desempregada aqui. O relatório diz o seguinte, nós vamos criar ferramentas para a quarta revolução industrial. Eles lançaram a indústria 4.0 nesse momento, com qual ideal? Eu vou trazer a manufatura de volta para a Europa. Como? Através de uma indústria altamente tecnológica, cibernética, e que reúna no seu interior tudo que eu tenho de tecnologia. Big Data, internet das coisas, a nuvem, tudo que eu tenho, realidade aumentada, todas as ferramentas que eu tenho de mais avançadas hoje, eu vou aplicar dentro da indústria, dentro da produção. Então, o ideário da quarta revolução industrial era exatamente esse. Eu vou trazer de volta o protagonismo da indústria manufatureira para a Alemanha, para a Itália, para a França, para Portugal, para a Espanha, através do resgate da manufatura, que agora não vai ser feita pela mão do homem, mas pelo trabalho conjunto das máquinas, nesse novo modelo, com a ideia de esvaziar esses países periféricos que teriam ganhado muito na globalização. Então, eu preciso entender a Revolução 4.0 como um retorno, uma consequência do que foi a globalização da economia no final dos anos 80 e início dos anos 90. Só que isso teve um efeito colateral, porque quando eu comecei, é claro que a indústria 4.0 está chegando aqui e está se desenvolvendo por lá, ainda tem muito que se desenvolver, mas já andou um pouco. O primeiro reflexo disso foi aquela mão de obra que eu já tinha sobrando daquele movimento da globalização e que começou a sobrar nos países onde o pouco que se investiu em indústria 4.0 sem qualificar a mão de obra, porque aquele profissional não vai do dia para a noite pegar esse novo modelo profissional, ficou à margem. E para onde esse pessoal foi? Para a gig economy, foi para a plataforma digital, foi para o Uber, porque o Uber, na verdade, virou substantivo. A uberização da economia é um modelo de trabalho no qual o trabalhador vai trabalhar intermediado por uma plataforma para realizar qualquer atividade que ele queira. Um parênteses, eu cheguei a ver seminários sobre essa questão das plataformas digitais, uma briga muito grande no modelo americano, porque o tradutor, que antigamente trabalhava lá nos Estados Unidos e ganhava
a pessoa fez essa comparação, eu ganhava $5 por página traduzida. A plataforma, a TaskRabbit, que é lá tem uma vinculação com a Amazon, tem tradutor da Índia que cobra 5 centavos a mesma página. Então, o dono do serviço lança o serviço na página, há uma concorrência entre os trabalhadores que querem fazer a tradução, o preço foi lá embaixo, sem nenhum tipo de proteção. Então a gente percebe que tudo está em tudo. Então quando eu falo que o pessoal lá mudou, porque eu fico migrando a produção, eu mando para um país, eu faço lá o meio do caminho, o mundo produtivo não é pecado ter lucro. Claro, todo industrial, todo empresário tem que ter lucro, senão não sobrevive. O problema está como eu trabalho com essa engenharia produtiva. Hoje ela migra, a OIT tem uma pesquisa muito interessante de trabalhos que dizem de como responsabilizar a cadeia produtiva. A gente já trabalha com subordinação estrutural, ou seja, a subordinação hoje não está mais o patrão dando ordem para o empregado, mas na cadeia produtiva, para responsabilizar aquele que explora, principalmente as situações de trabalho escravo, de trabalho infantil e por aí vai. Então quando você me pergunta o que vai acontecer com esse trabalho, essa é a resposta que a gente busca, mas eu penso que a pergunta é mais importante do que a resposta. Né? O trabalho ele perdeu a centralidade enquanto emprego, mas esse meu pacto social exige que as pessoas trabalhem. Então elas vão trabalhar nessas condições da plataforma, vão se pejotizar, vão criar alternativas para conseguir se manter no mundo em que eu preciso de renda e essa renda advém do trabalho. Penso eu que nós na academia vamos ter muito que pensar no futuro. Hoje, no direito do trabalho, a gente se pergunta como enquadrar o trabalho em plataforma. Nossa maior questão hoje é essa. Isso é emprego? Isso é trabalho autônomo? O cara do Uber, ele é um autônomo, trabalha por conta própria, é um empresário? Ou ele é um empregado altamente precarizado, explorado pela plataforma? Nós não sabemos, nós não temos resposta. Nós temos alguns modelos que tentam regular, mas ninguém, em nenhum lugar do mundo, conseguiu ainda regular essa questão. Porque eu tenho outros parâmetros para pensar a subordinação. Então houve uma transformação imensa do ponto de vista do que fazer para repensar esse mundo do trabalho, que entra nessa nova engenharia produtiva, nessa nova geografia produtiva, que entra nessa questão de identidade de trabalho. A gente tem pesquisa hoje que diz que os garotos que entraram no mercado de trabalho vão trocar de profissão 8 vezes ao longo da vida. Então, porque a gente pergunta, né? Você começou assim, o que você vai ser quando crescer? Porque quando eu pergunto o que é, se eu perguntar para o Israel, o que você é? Você vai falar? Operador técnico de RH. Eu não sou, eu estou hoje, né? A profissão não é mais a identidade do trabalhador. Você está fazendo alguma coisa, você pode não estar fazendo amanhã, porque a profissão, como disse o Eudásio, pode não existir. Essa é a nossa perspectiva. Então a gente tem aqui um mundo para pesquisar, para evoluir. Não sei se eu respondi, mas você me traz uma pergunta que é hoje a grande pergunta que a gente tem. E quando a gente fala rapidinho da questão do mundo, como é o mundo do conhecimento, o conhecimento hoje é muito plano, né? Tem alguns autores que já dizem isso. Tudo pesquisa no Google, tudo pergunta, né? Fazer trabalho hoje, a minha dúvida hoje é o Google que responde. Então o conhecimento ele é plano, ele é raso, eu não me aprofundo, eu não vou para os grandes dilemas. A educação volta a ser essencial nesse modelo, porque eu preciso conhecer com profundidade, com conhecimento de causa. E por isso nós somos fundamentais, né? Nós, no sentido de todo mundo que para pensar um pouquinho do que a gente tem no mundo. Que nós consigamos contribuir ainda que um pouquinho para o desenvolvimento de consciência crítica, para o desenvolvimento do repensar sobre essas questões que são fundamentais, não para o mundo do trabalho, mas para a humanidade, né? Era isso. Bom, boa noite a todos. Lamento muito não ter acompanhado todo o debate. Na era dos aplicativos, o Sorrilha me mandou boas notícias, né, sobre o que estava acontecendo, mas fiz questão de chegar aqui para o final. Eu quero cumprimentar e agradecer a professora Eliana, a professora Clélia, a professora Eudásio por essa excelente discussão sobre uma das grandes questões que temos hoje, né? O que é o trabalho, qual será o futuro do trabalho, como é que se resolve isso da perspectiva econômica, da perspectiva do direito, da perspectiva filosófica também, que é a matriz de tudo isso. Eu quero agradecer também ao professor Sorrilha, que é o nosso
parceiro aí desde o início na construção do Pint of Science, a Renata, a Viviane, todo mundo que deu apoio, a cada um de vocês que vieram prestigiar essa noite, a noite nossa por acolher mais esta atividade. E lembro que o nosso evento continua amanhã, né? Aqui neste mesmo palco nós teremos finalmente uma discussão musical, né? Teremos um debate sobre música popular brasileira e produções independentes, com uma dupla de pesquisadores lá da Unesp, o professor José Adriano Fenerick e o Renan, que foi seu aluno de mestrado, e outra dupla de pesquisadores lá da Unifânia, a professora Camila Ludovic e seu ex-orientando de mestrado, o Cláudio Nazaré, né? E quem sabe eles não tocam alguma coisa também. Geralmente quem pesquisa música também tem essa habilidade, né? E aí eu estarei na concorrência ali no Showtime, junto com o Caio Granducci, e não vai ser o Fábio, hoje houve uma alteração, será o professor Saraiva, que é vice-diretor aqui da FDF, conversando um pouco sobre o STF e a judicialização da política ou a politização da justiça, ou como temos brincado, desde que o pessoal da edição não ponha isso no YouTube depois, né? Será que ainda é preciso cabe um soldado para fechar o STF? Né? Qual que é o papel institucional da instituição nesse momento em que mais do que nunca ele precisa ser supremo, né? Então vamos ter essas duas perspectivas, e terminando lá, deixo aqui para a música. Então obrigado, e a conversa não precisa acabar aqui, né? Podemos continuar informalmente em torno dessas mesas. Uma ótima noite para todos.